Annyeonghaseyo, Yorobun! Meu nome é Alex e sejam bem-vindos ao KyopoCast. No episódio de hoje, uma conversa com as irmãs Mônica e Adriana Ha, que hoje gerenciam o Otugi. Espero que gostem. Muito obrigado, Mônica e Adriana, por terem topado participar aqui do KyopoCast. Obrigada por convidar. A honra é nossa. Pessoal, sim, vocês não estão ouvindo duplicado. É o nosso primeiro episódio com duas convidadas ao mesmo tempo. A gente teve a honra, né, de poder ter duas pessoas, não só uma. Nosso estúdio está se ajeitando, então talvez ao longo da conversa possa ter algumas falhas técnicas, porque é a primeira vez que a gente aciona 3 microfones. Então, mas se Deus quiser, tudo vai dar certo, tá bom? Vocês já ouviram um pouco o podcast, pelo menos, você já tem uma noção de como funciona, então, por favor, faça a sua autoapresentação. Vamos começar por... Não vou falar ordem de idade, é meio feio, né? Vamos começar por hierarquia coreana, então? Vamos lá. Por favor, faça o seu Chagisoge. Meu nome é Mônica, eu sou filha de imigrantes coreanos, mas sou brasileira. Sou filha, esposa, mãe, irmã e sou administradora de empresa. Legal. Olá, meu nome é Adriana, tenho 31 anos, sou mãe... Eu falei igual? Não sei. Sou formada em publicidade e propaganda e a gente tem um mercado. A gente administra junto. Legal. É isso aí, pessoal. A gente está falando com as irmãs que trabalham no Otugi, né? Nosso mercado que é referência aqui no bairro já está virando praticamente uma referência na cidade, né? Foi legal porque, na verdade, assim, eu já estava planejando chamar vocês para conversar, eu já estava me planejando. Esse problema de logística de 3 microfones era o empecilho. Então, eu estava pensando, será que é melhor chamar quando já tiver possibilidade de fazer os dois, com 2 microfones, ou então eu chamo uma de cada vez? Por exemplo, eu estou até pensando em gravar 3 pessoas ao mesmo tempo, né? Com o Garan e o irmão dele, Garan e o Boramun, né? Sim. Então, só que naquela época era um estúdio terceirizado, era um estúdio que eu alugava, então eu conseguia botar 4 microfones até mais, se fosse o caso, e que eu saberia que podia confiar que o som ia sair legal. Na época, por agenda, só dava para ir um, e eu até achei legal. Pô, um de cada vez também é bom. Cada um, obviamente, tem sua história para contar, né? E aí, quando a gente começou a trocar e-mail, né, eu queria pensar, putz, vamos tentar chamar 2 pessoas, só que não estava com aquele chachina, sabe? Aquela segurança de usar 3 microfones, aí vocês trucaram. E se formos as 2? Putz, melhor. Vamos. É o sinal de que tem que ir. Por isso que eu acho que hoje vai dar certo. Tá tudo confabulando para que dê certo. Amém. Aí Tá sim. bem? Então vamos lá. Eu fiz uma pesquisa, só que eu não fiz uma pesquisa individual, porque até para explicar para os ouvintes, quando eu faço a pesquisa que eu falo que eu dou uma stalkeada, eu não dou uma stalkeada de verdade. Eu não sou um psicopata, tá? Eu procuro na internet coisas que estão em aberto, entrevistas que já deu, conteúdo que já compartilharam, ou então, às vezes, LinkedIn, site próprio. E vocês não conseguiram achar muita coisa, né? Vocês estão reservadas, ou são discretas, ou não tiveram tempo de brilhar ainda? Bem, eu apaguei tudo. Sim. Eu apaguei LinkedIn, tudo. Tinha apagado tudo e deixei tudo fechado mesmo. Uhum. Eu também. Na verdade, o meu é tudo fechado. E eu acho que isso foi da vida, assim. De tão aberto que todo mundo sabe da gente, que eu acho que foi acostumando e tive que fechar tudo. A gente vai entrar nesse assunto de todo mundo sabe da gente. Mas então, hoje se expor novamente foi ficou um pouco de dúvida. Eu já apaguei tudo e agora eu vou lá e falar algumas coisas, ou foi de boa? Não, acho que foi de boa. Não, na verdade, vocês nem tinham pensado nisso, estão pensando nisso agora. Então tá, você vai ver que a minha pesquisa era bem simples, é baseada simplesmente no que eu consegui achar no site. Talvez tenha um ou outro dado errado, aí vocês me corrigem. Mônica Ha e Adriana Ha são irmãs e trabalham juntas na OG Company, ou OG Company, que é uma importadora que sua família fundou poucos anos depois de ter inaugurado a mercearia Otugi, em 1989. Atualmente, são dos maiores importadores e distribuidores de produtos sul-coreanos na América Latina e, desde 2017, a mercearia passou a ser um grande mercado, referência do bairro e praticamente uma atração turística na cidade.
É isso? É isso. Começou com mercearia em 89. Alguma de vocês dois já tinha nascido? Eu. Sim. Mas você não lembra? Não, claro que não. Tá, imagino. E aí, mas quando virou uma importadora, vocês lembram? Eu tenho memórias, pedaços da minha memória que eu lembro, algumas coisinhas. O que você conseguiu perceber que agora é uma importadora também? É porque eu começava a ver que a importadora não era no mesmo endereço, né? Era, assim, a loja sempre foi na Três Rios, só que a importadora era na Prats. E eu lembro que eu não entendia por que tinha mais uma loja. E as lojas tinham coisas diferentes do que o que tinha na outra loja. E aí depois, quando eu cresci, que eu entendi que aquilo era a entrada para o mercado, né? Porque aqui era muita mercadoria, meu pai queria vender no atacado e no varejo. E isso eu só entendi, assim, ano passado, né? Atrasado, que aquilo era o começo. Isso era porque você pegava comentários, né? Ah, não, porque eu que ajudei você, sei lá, meu pai comentando com minha mãe, meu tio, sabe? Assim, comentários. Aí ficava, então era isso. Porque até lá eu não sabia, tipo, bombom uva. Bombom uva não foi meu pai que trouxe primeiro. Foi, na verdade, meu tio que pensou em trazer o bombom uva para o Brasil. E aí, nas brigas e vindas da família, aquilo acabou virando o nosso carro-chefe do atacado. Mas aquilo foi, para mim... Eu lembro do bombom uva. Na prateleira, a sala toda branca, sabe? Sem clientes, sabe? Que vai e vem que nem no mercado. Mas só depois que eu entendi que aquilo lá foi o começo. Sabe? Entendi. Lá atrás. Você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu acho que eu tinha uns 5 ou 6, assim, mas era um negócio bem, sabe, meio que borrado. Memórias meio que vai e volta, assim. Vai e volta. Aí você não tem nem ideia dessa época. Não, pra mim sempre foi um mercado. Existiu o bombom uva também, sempre existiu. Sempre foi um mercado. Entendi. Então, mas aí a mercearia, a importadora, era só dos seus pais ou família toda? Ou tinha tios juntos no começo? No começo tinha meus avós. Assim, a história mesmo é que era uma mercearia só para atender a comunidade e era para revender. Que nem você vê os mercadinhos menores no bairro, não coreanos, né? Mas os chineses, né? Que tem bastante agora. Você vê que eles só revendem produtos que já tem no Brasil, né? Nacionais. Então, tecnicamente começou assim com os meus avós. Sendo cabeça. Não, parênteses, na verdade, também foi só mercados nacionais, né? Então, isso, produtos nacionais. Isso, isso. Produtos nacionais. Só para revender. E são meus avós maternos, aí minha mãe e meus 2 tios. E meu pai veio sozinho atrás da minha mãe. É uma história de amor. A gente pode falar só da história de amor dos meus pais. Vamos começar aí, então. Mais fácil. Os teus pais, quem veio pro Brasil primeiro foram a família da sua mãe. Isso. Tá. Isso. Nem pro Brasil, foi pro Paraguai, na verdade. Tá. Foram pro Paraguai. Meu pai sempre foi apaixonado pela minha mãe. Mas eram namorados? Não. Era um opá do bairro. Opá, assim, do Kyoé, assim, né? Do Kyoé que ela falava. E ele sempre gostou da minha mãe. Mas era recíproco? Ou... Não. Então vamos falar que foi uma coisa romântica, não foi um stalker. Não. Mas é que meu pai sempre ficou atrás da minha mãe, mas minha mãe não queria nada. E aí ela veio pro Paraguai com a família, estava vivendo aqui, e eles trocavam cartas. Ele mandava carta, ligava, tal. E aí ela nunca respondeu, tal. Então ele falou, quer saber, eu vou casar. Vou, né? Vou atrás de outra pessoa, lembra? Vai atrás aí minha mãe nessa caiu a ficha. Falei, putz, não dá. Vai perder. Aí ela foi lá, ligou para ele, foi atrás, tal. Aí casaram. E aí meu pai... No Paraguai? Na Coreia. Ela voltou pra Coreia pra ficar com ele. Só que aí... Os teus avós deixaram? Deixaram, foi atrás do amor. E sabe, né? Negócio de homem e mulher, né? A mulher tem que ir pra família do marido, então minha mãe foi. Mas, por que ela voltou? Adri, você quer continuar? Não, pode continuar. Ela voltou porque ela não conseguia viver sem comer carne. Porque na Coreia... Não acostumou aqui no Brasil. Minha mãe ama carne. É carnívora. Então, quando ela foi lá e ficou, putz... Aqui na Coreia a carne é caro. Eu tava no Paraguai me esbanjando, né, na carne. Não dá. Aí ela começou a, tremer, ficar louca, assim. Que não dava. E aí ela voltou e meu pai veio atrás dela. E eles resolveram ficar. Mas aí eles voltaram já casados. Casados, isso, ela casados. Não voltou primeiro? Não. Vieram juntos. Minha mãe ficou lá, brigou com a minha avó, tudo. Aquele drama coreano lá. E voltou e foram pro Paraguai. E até hoje é assim? Ela gosta muito de carne? Sim. Se ela não comer... as duas, né? Se não comerem carne por uns 2, 3 dias, começa a dar... Tremer, formigar a perna. Cãibra.
Juro, a gente foi... O que que é? A gente foi pra Sri Lanka, a gente ficou uma semana lá, que era o casamento da minha lá amiga. não pode comer carne de e boi, não come, né? Porque é sagrado. Em Sri Lanka não pode comer carne de boi? Porque Mas hinduísmo. outras carnes pode? Sim, então é só frango. A gente Tá. come frango, peixe. Nossa, no aeroporto ela viu o Burger King, foi correndo, ficou louca. Ah, não é carne em geral. Não, Não, é carne bovina. ainda. Isso. Porque eu vi as vacas andando na rua, é Deus, né? Não, Então não pode. não pode e tal. E aí ela já, nossa, Meu nunca Deus, tive vou isso. morrer, Ela falou, vou morrer. Foi no Burger King, pediu aquele que tem 3 hambúrgueres de uma vez. Olha, só tinha lá. É E verdade. mas era hambúrguer de boi mesmo? Às vezes é... No aeroporto. soja, Tá não? valendo. Salvou a menina. Aqui dentro, o psicológico era carne bovina, então tá certo, tava dentro. Entendi. E aí, então, a sua mãe voltou, mas nessa época os seus avós, então, trabalhavam com o quê aqui no Brasil? Então, no Paraguai eles tinham um restaurante. Tá. Era um restaurante, já quando minha mãe era bem grande, vendia bem. E Era meu parrilha, pai... né? Isso, Parrilha parrilha, de fazia carne. de carnes Ah, também. é? Por isso que minha mãe não podia. Mas era parrilha fazendo carnes estilo coreano. Não, de lá Paraguai. mesmo. Ah, é? Fazendo ancho. Isso. Quem que era o assador? Eu acho que era Eles contratado. contrataram? Eles Deve contrataram. Porque minha avó foi primeiro lá, antes de todo mundo. Deixou todo mundo na Coreia, foi sozinha para ver como era lá. Meu avô era servidor público na Coreia, ele era fiscal Aham. de vigilância. E não ganha bem, né? Não tem como sustentar 3 filhos. Então minha avó resolveu vir primeiro, olhar como era. Aí trabalhou uns anos lá, né, no Paraguai, juntou dinheiro, conseguiu um restaurante, chamou o resto da família e foi a família tocar o restaurante. E aí quando meu pai chegou lá, minha mãe estava grávida de mim. E aí, em 89, foi quando eu estava tendo anistia. Acho que alguém falou sobre anistia também. E naquela época, meu pai viu que falou... Meu pai sempre teve essa mentalidade de que você só cresce se estiver num ambiente grande, que deixa você crescer. E como o Brasil é muito maior que o Paraguai, ele falou, a gente tem que ir para o Brasil, não importa, vamos largar tudo e ir para o Brasil. Isso foi ideia do seu pai. Foi ideia do meu pai. Mas já tinham coreanos vindo pro Brasil, Isso, né? ele foi Isso junto, que ele é. foi na onda. Mas Não foi aí do teu nada. pai teve que é. convencer seus avós maternos a sair do Paraguai para vir pro Brasil. Sim, foi E isso. foi fácil, então. Eu acho Pelo jeito sim, né? Você a gente tá aqui, mas mas o relacionamento do meu pai com os meus avós, quando eu vejo assim, né? Eu que também tenho sogros e né, todo mundo tá casado, a gente vê, é muito bom. É bem equilibrado, né? Nossos avós e meu pai se dão muito bem. Teu pai é o genro que seus avós pediram. Mas é. O único, na verdade. É o único, mas Porque a sua mãe tem irmãos. só irmãos, isso. Ah, entendi. Então E aí no Brasil abriu churrascaria? Não, aí no Brasil foi outra realidade. Não, Foi meu pai pender. foi perrengue, né? Muito Foi perrengue. pender. Pender, meu pai foi Foi vendedor. fazer pender. Pender, pra quem não sabe, é literalmente vender, só que no sotaque coreano, que é mais ou menos como cresceu a nossa comunidade, Sim. que é a famosa sacoleiro, né? Sim, Quem ouviu foi o isso episódio mesmo. da Morana, quando a gente tenta falar que é um empreendedor, na verdade a gente foi muito, a nossa família, nossas origens é Sim. sacoleiro, né? E pender de roupa, então. Foi. Meu pai conheceu muita gente naquela época. Ah, Quando eu vejo assim, quando vai pra escola e tal, e você fica meio que, eu conheci seu pai. Nessa época eu aprendi que muita gente conheceu meu pai daquela época. Porque meu pai fazia venda das roupas. e era ele que deles. fazia? Ele mesmo ia. Ele Ah, colocava é? no carrinho, andava de porta em porta. E a sua mãe trabalhava junto ou a sua mãe cuidava de vocês? Minha mãe acho que cuidava da gente nessa É, época. então, eu não sei. Não lembro dessa parte. Direito, Não, mas assim, só... pelo que eu sabia, a mamãe ficava com a gente. E meu pai tentou abrir uma loja no interior, em Limeira. Isso, a gente morava. A gente tinha 4, 5 anos por aí. Vocês chegaram a morar em Limeira? Sim. Sim. E era loja de roupa? Loja de roupa. Meu pai acho que pegava daqui, né, de São Paulo e levava revendia lá. varejo lá. Só que não estava dando muito certo. Acho que meu pai falou pra gente que foi a época mais escura assim da vida dele, foi naquela época. Que ele realmente começou a pensar que, nossa, nada vai dar certo pra mim. E Só um ponto, assim. Vocês conversam bastante, então. Com meu pai? Com o seu pai. O Ah, seu pai sim. conta. E aquela coisa, ele conta e é legal ouvir a mesma história várias vezes. não, é legal. É legal. É legal. A gente zoa ele. A gente Ela brinca zoa com ele. muito meu pai, assim, Você faz parecem bullying com amigos. seu pai. Não, mas minha avó dava bronca nela, falando assim, apaga a música, não te engoiar, seu pai não é seu amigo, não é pra falar assim, não é? Mas meu pai gosta. Ele é bem brincalhão. Ele é bem É. brincalhão. Entendi. Então, mas aí, é que difícil só para entender. Era uma parrilha no Paraguai, vocês lembram? Você lembra? Não. Vocês não lembram? Não, porque eu não nasci vocês ainda, não tava na nasceram. barriga. Ah, entendi. Porque para mim é uma realidade, mudança de realidade muito brusca. Ter Sim. carne à vontade, grelhando e vendendo para os outros, para vir para o Brasil começar do Do zero zero. fazer o pender. Sim, Sim. foi. Achava que ele teria o know-how, porque se ele abrisse uma parrilha 30 anos atrás,
Talvez dar agora... certo. Exemplo, É. agora que tá na moda, as parrilhas, né? Por exemplo, teria Sim. sido visionário. Mas eu acho que a diferença é porque lá ele tinha gente contratada. Né? Aí Ele aqui pegou ele teria- o ponto. Aqui ele chegou, não conhece ninguém, nem fala português. Ainda nem fala direito, né? Fala Depois muito de- mal. é. Fala espanhol? Não. Também Minha não? mãe fala até. Minha Nem mãe coreano ensina. deve falar direito. Obrigada. Olha, seu pai, você não pode falar assim dele. Ele não vai entender, ele não vai entender. Não vai. O bulinando meu pai até aqui, ó. Entendi. E aí ele começou a aprender, vocês foram pra Limeira e Limeira você já tem lembranças, então. Tem. Fotos. Pra mim é Muitas fotos. É, muito Vocês têm ônibus. quantos anos de diferença? Um ano e meio. Um ano e meio, quase nada. É, quase. Então é memória boa mesmo, não é porque é mais velha. Desculpa aí. Entendi. E aí, de Limeira ficou quanto tempo? Eu acho que ficou. Não ficou muito. Acho que foi 1 ano, 2 no máximo. Entendi. Foi E seus isso. avós também foram pra Limeira, não? Não, eles ficavam aqui em São Paulo. E que eles também trabalhavam? eu não sei essa parte, pra falar a verdade. Eu só sei que a gente ficava muito no vai e vem, né? E os seus tios primos não foram? Não. Agora nessa Aí ficava aqui é só só vocês, isso, vocês só a 4. gente. Isso. E eu lembro que ficava ou eu e ela na casa da minha avó e meus pais que iam. Era bem. Não tava nada fixo ainda, era bem instável. Essa memória eu tenho, esse mal, né? Essa leuquimia eu Não, a tenho. gente nem via nosso pai. Direito, a gente Era não só via. mãe. Só- Nem- Entendi. foi bem assim. A gente cresceu com nossos avós, tanto que a gente, na verdade, é bem fluente em coreano, porque nossos avós que nos criaram, né? Foi nessa época que a gente cresceu embaixo dos meus avós. Aí Foi vocês isso. voltaram. Isso, a gente voltou. E aí, pelo que eu entendi, nessa época, meus avós começaram a pensar em abrir um mercadinho. Ou eu não sei se já tinha esse mercadinho. E pelo que eu entendi também, foi que estava muito rimdoró, estava muito cansativo, porque mercado é um trabalho Sim. corporal, né? Aham. Muito cansativo. E aí chamaram os filhos, vou falar assim, todos os 3 irmãos para ajudar. Só que meus tios são jovens, vieram no Brasil, né? O país é grande, tem muitas oportunidades. Eles casaram aqui. Eram solteiros na época. Também, Entendi. Eles não quiseram trabalhar, se ficar preso no mercado Com os pais. com os pais, isso, natural, né? E minha mãe estava casada com filhos e ficou, vamos lá ajudar, né? E como toda filha, sabe, filha obediente de pais asiáticos, você tem aquele, né? E primeira Vou ir. filha, né? Porque ela é a primeira ela filha mais dos velha. 3, né? Então ela foi, meu pai foi junto, e aí, com o passar do tempo, meu pai ficou, Aí, assim, tem aquele negócio, vocês não tem. Podia trazer. Aí, sacoleiros, né? Agora aprender da Coreia. Agora, imagina, todo mundo vem com lá, na bolsa, salgadinho, um pouquinho assim, e foi meio que montando a lojinha assim. Não é sacoleira, é Imingabá. E né? me engabar, Mala de imigração. E aí foi. Aí, quando meu pai foi atrás para ver como importava a coisa e tal, e foi quando alavancou, assim, entre as. Começou tudo. Mas o mercado que vocês têm lembrança primeiro era aquele antigo na Três Rios? Ou era outro lugar ainda na Três Rios? É um outro lugar na Era cidade. um outro lugar na Três Rios. É onde era o Wizard. Não, Ah, Isso, é na né? frente Na de onde a frente. gente Antes da agora. escada. Você Entendi. subia a escada, era era lá. lá. A gente cresceu. Que era lá. parque de diversão, né? Pra É. mim. Pra mim era parque de diversão. Eu Eu ia lembro lá pra também. brincar. A gente andava de patins. Dentro do mercado? Os clientes, a gente andando de patins, patinete. Colocava ela no carrinho e saía correndo. E é por isso que todo mundo fala que já te carreguei no colo, te conheço, todo mundo te conhece. Por isso que nem precisava ter um LinkedIn, alguma coisa na internet, que na verdade já foi muita exposição naquela época, né? Bem isso. A que a gente chama de a rádio fofoca das Adjumar já corria solta, então. Nossa. Entendi. Mas aí, a sua infância em Limeira, vocês não lembram de escolinha? Vocês eram os únicos coreanos de Limeira. Não. Deve ter sido, mas eu não lembro nada Eu também. não acho que a gente estudava naquela época também. Eram muito novas ainda. E não falava, tipo, a gente Não não falava falava português. português, porque a gente Nem aprendeu deve coreano. ter tido condição de pagar assim meu também. pai na época. Eu também acho. Entendi. Mas aí, aqui voltando para São Paulo, vocês começaram então a ver coreanos. E vocês também não lembram o comecinho, na verdade. Aí já foi natural, como se sempre tivesse existido coreanos ao redor de vocês. Pra mim, sim. Sempre Nossa foi idade? assim. Na tinha- infância. Parece que eu sempre tive coreanos ao redor, é isso. Você sempre morou no Bom Retiro. É, Não sei na como minha diz. cabeça sempre é morou no Bom isso. Retiro. Na sua cabeça também. Você sempre esteve no Bom Retiro. Porque Limeira é Sim. uma lembrança É, muito vaga. é. Isso E só fotos pra, sei lá, comprovar que a gente morava em Limeira. Porque se Entendi. não fosse isso, eu não lembraria de nada. Eu lembro dos busões só. Das viagens, né? Sempre indo e vindo. Isso eu lembro. É longe, né? De ônibus, né? De ônibus, Mas vocês iam comba. de ônibus ainda. É. Entendi. E aí vocês aí voltaram para São Paulo, aí começou a crescer no meio lá dos Nabo, das Acelga.
que aí depois começou a ter cada vez mais produtos importados aos poucos. E aí teve algum estalo que você falou assim, nossa, aqui é salgadinho infinito, lamião infinito. Teve alguma época que vocês puderam perceber assim que teve uma mudança? Ou também, putz, já cresci meio que no meio dos salgadinhos e dos lamião? Sim, foi sempre no meio, então acho que não teve esse estalo, não. Por exemplo, o Choco Pie sempre tinha em casa. Tipo, um negócio assim. Mas... é que assim, acho que é um pouco diferente, porque eu não consigo pegar nada do Tuyi e comer. Porque na minha memória, eu tenho minha mãe sempre falando, não compra, não pega. Não pega, tem que vender. Entendeu? Prioridade não é seu, é pra vender. Então a gente só come estourado, só come vencido, só come rasgado, só come aberto. Entendeu? Mas aí mas isso tá tão impregnado que pra mim é até muito. Hoje. Nossa, eu não isso consigo. Isso reflete nas filhas? Não. Não? Nas minhas filhas, não. Não vamos criar desse jeito. Não vamos criar desse jeito, É isso mesmo. Mas teve uma questão que foi bem resolvida. Então. Foi, Não, mas é porque meus amigos, assim, quando eu era pequena, eu falava, nossa, o Tuyi é o melhor lugar, meu, é muito salgadinho, você deve comer tudo que você quiser. Não. Assim, eu falava, nossa, não, né? A gente só comia salgadinho nacional porque era mais barato. Mas pra ela acho que não foi bem não. assim. Segunda filha, né? Mas aí você pegava, abria e você ficava só olhando do tipo, ai, pode ou não pode? Ela me dá só um. Não, ela tinha que me dar. Claro que tinha que dar, né? Mas alguém tem que ter a coragem de abrir o salgadinho. Sim, que era eu. Eu vou fazer uma pergunta, se você não quiser responder, não precisa. Qual que é o máximo vencido que você já comeu alguma coisa assim, que você vê, não faz mal? Não, assim, que a gente achou em casa é uma coisa, agora ter comida é outra. Tipo, achei em casa, tipo, uns 5 anos. Aí eu falei, caraca, ter em casa é um negócio que venceu 5 anos, mas eu não vou comer, vou mas jogar o que fora. Que era? Você lembra mais ou menos? Era um miojo, um lamião. E não teve coragem de comer? Não, né? 5 anos. 2 anos, comi lamião. E não teve problema nenhum, Não, né? só tinha um cheiro muito ruim, assim. O cheiro fica porque forte. o cheiro do óleo do lamião estava forte. Então, mas eu pensei, até parece, não tinha nada pra comer também. Aí eu fui comer e o sabor tava bom, mas o ruim era o cheiro do óleo só. Entendi. Então daria pra pegar um miojo brasileiro e salvar, por exemplo. Tipo isso, porque o caldo tava bom. Mas agora a gente... Tipo, tudo que venceu, coisa assim, vai pra casa, né? Vai pra casa, até agora, até vai hoje. Vai pra casa, vai pra doação. Não, mas é muito pra casa. Meu marido fala, por que só tem coisa vencida aqui? Pelo amor de Deus, nunca tem nada mas que eu ele possa olha comer. o vencimento? Ele olha, mas agora tá parando. Agora ele tá parando. Vocês já assistiram aquele programa? Tinha até na Netflix, o Nenjango Putake. Eu já vi uma vez. É um programa, assim, eu acho que devia ter uma versão brasileira, que na verdade como funciona? São chefes de cozinha famosos, de restaurantes renomados na Coreia. Eles pegam 2 convidados famosos, né? Um cantor, um ator. Cada um leva a geladeira de casa e a despensa para o estúdio, e o chefe tem que cozinhar com o que ele tem na geladeira. E a parte mais legal é ver as coisas vencidas. E aí você vai fazer na sua casa isso, você vai ver que tem um monte de coisa vencida. Sim. Mas tudo bem, falam. Tem anticorpos, né? Não, porque o vencimento é mesmo uma estimativa de até quando o produto vale. Assim, é verdade. Tá? Eu já estudei um pouco essa área. eu já tive vontade de fazer alguma fabriquinha de molho, por exemplo. Ah. E aí, o vencimento não quer dizer que está estragado. Quer dizer que o produto não está original. Então, por exemplo, cor. Se a cor muda também, você pode comer que não vai passar mal, mas... se a cor não estiver legal, você não pode. Nossa, se tiver algum nutricionista ouvindo a gente agora. Gente, esquece. Não, mas se a gente está aqui, é porque a gente sobreviveu a tudo isso, então. Pois é, eu acredito nisso, mas ainda mais que são produtos muito industrializados. Sim, exato. A overdose de conservantes é isso. Não estou falando que faz bem a longo prazo, mas comer uma coisinha, né? Não, é tudo a gente se vencer, você abre, cheira, olha, sabe, analisa e vai de você, vai ou não vai, mas só olhar sem abrir, a gente não faz isso. Nossa, o pessoal deve estar pensando assim, nossa, que estranho, elas comem coisa vencida. Gente, antes de julgar, olha em casa que com certeza você tem um ketchup vencido, com certeza você tem um óleo de soja, um óleo de gergelim. Essas coisas duram muito tempo. Se a gente compra, usa pouco e com certeza já venceu. Não, na verdade, na Coreia tem muito produto que não tem vencimento. A nossa legislação é muito mais rigorosa. É muito mais rigorosa. Tanto que quando você vai importar, se não tiver data de vencimento, é muito difícil. Aí, claro que agora atualizaram e você pode colocar quanto tempo vale, mas eu fico pensando, o fiscal vai saber como isso, sabe? Não tem como ficarem analisando essas coisas. Você pode botar qualquer vencimento, ele não vai abrir e comer aquilo. Então, mas é enlatado também, né? Enlatado há 5 anos.
Tipo, o básico é 5 anos de enlatado. Mas quando tem guerra, o pessoal... Exato. Gente, não... Abre, olha, cheira e aí julga, entendeu? Não tem como. Não, e na Coreia ainda deixam as pastas naqueles, né? Deixa por anos lá, não tem. Próprio kimchi. O pessoal não pergunta se kimchi estraga pra muito. vocês. Aí vocês respondem o quê? Na loja vem direto, um cliente fala: eu deixei uma semana, ficou azedo, joguei fora. Eu falei: não faz isso. É a melhor coisa quando fica azedo, a gente faz ensopado. Essa é a minha crítica. Precisaria ter uma sessão só de kimchi envelhecido. Sabe? Você gosta de kimchi envelhecido? Eu gosto de kimchi, assim, quanto mais azedo, melhor. A minha mãe tem na Coreia aquelas geladeiras de kimchi e minha mãe é meio acumuladora. Assim, Toda mãe. Mãe sofrida, passou guerra. É. A coisa que eu mais assim, me irrita quando eu vou na casa deles é que eu passo no mercado, eu compro alguma coisa, eu vou botar na geladeira, não tem espaço. Sim. E aí você olha a geladeira lotada, não tem nada para comer. Exato, é o que eu mais falo pra minha mãe. É que a gente fala disso quase todo dia. Falei, gente, como é que minha mãe tem todo dia coisa pra levar pra Sua casa? mãe nem precisa ter uma geladeira, na verdade. Tá no Tugui a geladeira dela. Geladeira de casa. Não, não pode falar que eu vi, mas, nossa, tem tanta coisa na casa dela que, nossa. Mas é assim, gente, isso daí é uma coisa que a gente precisaria trabalhar, fazer uma campanha, pedir para a Associação dos Coreanos, vamos fazer uma campanha de desapego, porque nós estamos virando velhos acumuladores. Mas realmente, aí, quando eu vou com minha esposa, quando eu vou visitar, ela já aproveita para fazer a rapa do kimchi velho. Porque minha mãe gosta de fazer kimchi, mas não come na mesma velocidade que ela faz. Uhum. Então ela vai fazendo, vai Acumula. guardando, vai fazendo, vai guardando. E os velhos, eles não comem. Os pais não gostam de kimchi velho. Eu sempre gostei. Eu sempre tive gostar de coisas azedas, né? Então... Tá. E aí eu fico sempre caçando kimchi velho. Aí o pessoal já deve... ele é o louco do kimchi velho. Que eu sempre ligo. Tem kimchi velho? Pros restaurantes, pros outros tipo de pra quem faz kimchi. Eu sempre pergunto isso. Nos grupos de cacau, né, na pandemia, estourou as adimas que estavam vendendo kimchi. Minha esposa pergunta se tem kimchi velho. Kimchi velho. A gente só comprava os kimchi velhos e comia assim, nossa, não tá tão velho. Mas ela gosta também. Ela gosta também. A gente pra cozinhar é melhor, pra fazer jjigae, pra fazer qualquer kimchi bokkeumbap. Não, kimchi. O kimchi john, né? É kimchi john. E pra comer também, pra fazer comer com carne. Kimchi, quanto mais velho, assim. Na área da cerveja... Ela não come kimchi, inclusive. Nem normal, nem novo, nem velho. Desde criança. Minha mãe limpava o kimchi. Colocava Nenhum kimchi? Eu não come. Ela não é coreana. Por isso que ela tava quieta, só rindo. Não sei. Eu concordando. Uhum. Mas sério? É sério. Exato. Eu tenho um bloqueio. Eu não consigo. Você achou o cheiro forte? Sim. Vamos falar disso. Explique-se, por favor. Não dá. Não, é porque, assim, meu pai falou que quando a gente era pequena, ele pegou a moça que cuidava da gente, a Shimon, né? Ela falando pra mim que se comesse kimchi ia ser burro. Porque... porque ela não queria mexer no cheiro, é estranho, sabe? Ela não queria me dar kimchi. Então, ele um dia, na hora do almoço, ele resolveu ir pra casa, sei lá, por um motivo, e pegou ela falando isso pra mim. Só que até lá eu não sei, eu juro que eu acho que preciso ir pra um terapeuta, chama o Felipe. Mas eu não consigo, eu literalmente não consigo, não quero. Se a Adri comer kimchi e tomar nesse copo, eu não vou tomar desse copo. Tipo, quase fobia, assim, eu não consigo. Ela nem toca no pote que tá o kimchi. Não quero. Se tocar no meu dedo, eu já quero lavar a mão. Não tô acreditando. Eu sei. A gente tem que conversar sobre isso. Chama o Felipe também. Qualquer kimchi. Qualquer kimchi. Katsugi. Não. Não consigo. Nenhuma É, conserva, assim. mas agora vai melhorar um pouco. Tem Não, uns melhorou. que eu O que como, melhorou um pouco? Ela encosta no pote, né? Não, kimchi john. Eu como kimchi john. É. Eu como kimchi john. Tá. É estranho ver ela comer kimchi. Kimchi bokkeumbap também Não, nossa, não. Não, Gente, é que vocês não estão vendo a cara que ela fez quando eu falei kimchi bokkeumbap. não consigo. Kimbap, minha mãe colocou... Eu sempre pergunto, kimchi tal? Eu pergunto. Se ela falar que tem, não consigo comer. Até lavadinho, bem... Nossa, se eu sentir o cheiro, já não como. Eu retó. Juro pra você. É muito estranho. Tem mais alguma outra comida coreana, assim? Que eu tenho essa repulsão, assim? Não. Por exemplo, yukejan, por exemplo. Eu como. Normal, mas sopa pudetigue apimentada. que tem kimchi, não como. Kamjata que tem kimchi também não. Que tem Tem? alguns que tem uns que tem. Os que eu comi Ela não ama tem. kamjata. Calma, mas os que eu comi não tem, porque não tem o cheiro.
Tem um Aí, ó, cheirinho tem assim. alguma coisa. Não sei, talvez tô tem- melhorando. Acho que o do Mudunsan tem um que é kimchi kamjatang. Ah, tá. Ah, Entendeu? O do... o Miguel não tem, Miguel né? não tem. Exato, porque do Mudunsan eu comi, não gostei. Por Falei, causa do que é isso? kimchi. É porque eu falei, que é isso? Não parece kamjatang. Fiquei assim pro meu marido. Mas ele ama, coitado. Casou comigo e está sofrendo, porque em casa não tem kimchi. Em casa não tem kimchi? Não vai ter se for depender de mim. Só se eles também não comem, então? Não sei. Na escolinha. Na escolinha devem dar, mas assim, de mim não vai Elas vão dar. começar a traficar kimchi em casa. Eu vou comer meu esse marido Não, vai pra casa kimchi. da tia, vai pra casa da tia, vai pra É. minha casa comer kimchi. Mas meu marido, quando eu vou viajar ou eu não fico, ele vai lá e traz uns potão e come tudo assim, pá, rapidinho. Você não deixa nem ter kimchi em casa. Não, eu deixo, mas eu falo, você vai comprar, você vai trazer. Mas eu não vou trazer, entendeu? É entendi. isso, você quer, você vai atrás. Mas eu não vou trazer, não no meu carro. Você acha o cheiro muito forte? Eu acho muito forte, não consigo. Mas, tipo, eu sei que é estranho e errado, porque, poxa, eu... É errado. É errado, eu sei. Errado. Como É descendentes errado. coreanos, é errado, mas eu não consigo. Eu tenho realmente um bloqueio. Eu queria, mas não consigo. Ó, acho que esse é o 17º episódio. E eu tô falando assim, desde o primeiro até o 17º. Tudo bem você ser mais abrasileirado. Tudo bem você ser mais coreanizado. Mas hoje passou dos limites. Desculpa. Não é tudo bem, não. Eu não tô com... Eu travei aqui. Eu não sei pra onde a conversa iria. Não, literal, pra mim tem uma parede. Assim, até agora, falando e pensando nisso, eu sinto que eu não posso passar daqui. Eu sinto um bloqueio, assim, quase físico. Vamos fazer hipnose. Acho que hipnose... Não sei, talvez. Você gostaria de resolver esse problema? Não sei se eu faço questão. Você não acha que você é isolada, as pessoas não te chamam para as coisas por causa Não. disso? Claro que É, talvez você nem saiba, a pessoa faz a não, é família, bom, porque aí reunião. vocês podem comer e eu não vou roubar o limite de vocês. Aí, ó. É Esse é o verdade, motivo. assim, Sobra mais pra você o kimchi, É né? que kimchi não é um... Como é que fala? Por exemplo, não é como se você estivesse chamando um vegetariano para comer junto e ia ter que pedir uma coisa separada. Você vai comer tudo o resto. É. Você não pode ser só kimchi jjigae o dia da refeição, então. Ah, não, quando é isso, o almoço no Tugi, eu não vou. Eu já pergunto. Sempre pergunto, o que tem hoje? E às vezes é kimchi jjigae. Aí eu já E vou... aí acho que às vezes é de propósito para você não aparecer Ah, na não quero reunião. ver Vamos ela, falar é. dela hoje? Nossa, e teus pais aceitam isso? Não, brigou muito. Falavam, você nunca vai casar com um coreano desse jeito. Onde já se viu? Sua sogra vai te odiar por isso. Tal. Não aconteceu nada disso. Tá tudo bem. Tá, acho que eles pensaram que apesar de ela não comer, kimchi não vai faltar em casa. Então acho que por isso que talvez relevaram. Mas quem comprou o kimchi pro meu marido é minha sogra. Ela faz também, não? Ela não faz, ela compra, mas aí ela sabe qual que é o kimchi que ele gosta, então ela compra, tipo, a mais e dá pra ele. Tá. E aí ele amarra em 2 sacos e guarda na geladeira. Ah, pra não... Mas o cheiro vai não passar, não vai passar? Passa. Nossa, só, kimchi lá embaixo. Não, mas kimchi. coloca lá embaixo, tipo, longe das minhas coisas, do que eu gosto. Ele vai ter que Tipo comprar uma isso. geladeira separada daqui a pouco. Quase isso. Quando eu voltei de viagem, falei, que é isso? Eu já fiquei quase briga. Nem kimchi pasta você já comeu, por exemplo? Já ouviu falar? Não, o quê? Kimchi pasta, macarrão Pasta? com kimchi. Ah, não. É, porque você come kimchi john, por exemplo. Aham, o kimchi como? pasta é uma Seria comida sofisticada, assim, é quase uma comida italiana. Nossa, mas não consigo. Não sei por que o kimchi john tá ok na minha cabeça. Eu juro, eu também queria saber, mas o kimchi john tá ok, mas o resto não. O picles também você não... Picles você come? Amo picles. Não dá pra entender. Eu Não nem dá. não dá. Eu também queria saber, não consigo. dá. Você não é o primeiro a tentar me analisar e achar que é. Na verdade, eu me perdi já. O episódio é outro. Nossa, mas você come kimchi. Isso, vai, eu vou ficar Tem que quieta nesse entender. Sim. Tem que salvar, né? Alguém, e meus pais não. Salvar outro Gui, vai. Mas uma coisa que a gente vai entrar já mais na história, que agora acabou entrando na lista de produtos, entrou em produtos vencidos, entrou em kimchi velho. Tem alguém que tem o cargo, a função de trazer coisas novas, ou vai na Coreia e isso aqui talvez pode dar certo no Brasil e traz, tipo, acompanhando, porque tem alguns produtos que eu vejo que às vezes chegam e eu acho mó legal. Acho, nossa, isso aqui é muito bom. Que nem voltou a ter, mas ficou um tempo sem aquele negocinho de fazer yuksu, que era um potezinho de tipo um Sagor. tablete. O sagor, né? Eu lembro que a primeira vez que veio e eu usei, falei, nossa, resolveu a vida, assim, para fazer qualquer coisa, de sopa, caldo. E aí, eu acho que de repente o pessoal não entendeu, se vocês me corrigem se estou errado, depois não veio mais vezes, né? Voltou agora, recentemente, isso. É porque não caiu na graça do povo?
Não, primeiro que acaba muito rápido. Ah, quando chega, acaba rápido. É o Sim. contrário, então. Então, Todo mundo quer. é um sucesso. Mas é que tem vários. Acho que tem vários passos para isso. Por exemplo, na primeira vez que vem, na maioria das vezes, a gente erra. Que nem você falou. Porque, é caro, o pessoal não quer gastar. O pensamento é mesmo. Ah, será que compensa eu pagar X reais por isso que eu nem sei se é bom? Né? Isso é normal, todo mundo pensa assim. Aí quando acontece isso, acaba acontecendo, acaba em promoção. Aí quando vai em promoção, um monte de gente compra. Só que acostuma com preço barato. Isso. Isso. Porque é barato. Ah, agora tá bom, vou provar. Aí nessa, né, eles provam, vê que é bom. E aí, viu que não tem mais. Porque pra gente é meio que, não deu certo, foi pra promoção. Não volta. Não vai mais voltar. Aí a pessoa começou a pedir. Sim, Isso. Aí, começa se a você pedir. quiser alguma coisa que não tem mais, você tem que ir lá na minha mãe e perguntar. Mandar não mensagem. vai vir. Fica lá, não vai vir. Pergunta. Aí se perguntar, fica, estão perguntando, estão pedindo. A gente fala, tá bom, então vamos tentar de novo. Aí nessa Aí gente vê testa. se funciona. Isso. Tem mais outras coisas que vocês lembram mais ou menos nessa pegada? Isso que eu falei, pessoal, ele vem num saquinho, são vários como se fossem cápsulas de Nespresso. Cada cápsula é como se fosse uma porção para você poder fazer uma sopa, um caldo, para você deixar... É como se fosse um caldo de carne, na verdade, Isso. né? Em É um caldo de cápsula. carne. Parece que é caro, mas não é, porque ele rende, ele dá um sabor extra. O que você gastaria cozinhando osso e carne para poder chegar naquele mesmo sabor seria muito mais caro, por exemplo, né? Mas eu lembro também que teve uma época que a minha esposa, por exemplo, com certeza ela ia falar assim, pergunta de Pananauiu. Por que não vem mais? Porque quando vem pouco? Mas eu lembro que teve uma época que estava bem febre, chegava, acabava, mas teve uma época que até que não Parou. acabou, né? Parou. Mas aí não vale a pena tentar de novo? Não, é que na verdade, Leite. agora também, mas tem a questão da marca, né? A marca é do mesmo do Meloná, do Pingaré. E quando. Que nem o Meroná. O Meroná era que nem a gente, né? Importadores traziam, e aí eles resolveram vir pro Brasil, porque foi muita gente importando. Aí no momento que eles fazem isso, o importador meio que perde a força, né? Porque a empresa abriu aqui. Tá. Só que eles fizeram isso pelo Meroná. Mas o Pananauiu é deles. Então, meio que começou a ter, sabe, conflito assim. Então, a gente meio que não pode trazer do Pingaré. Então, a gente começa a procurar outras opções. Impossível. Não, nenhum bate. Na verdade, até o da caixinha e o do pote, não sei se é só visual, não parece ser a mesma coisa. Não, A mas gente acabou trazendo enlatado também isso, no a gente final. também trouxe um latado. Era Esse eu não igual. lembro. É igual, sabe? Mas é que ninguém sabia. Ninguém porque sabia, a embalagem é outra, a cor é outra. Ninguém tem Isso essa era no imagem. mercado antigo. Então, nossa maioria dos clientes eram coreanos. Não tinha Instagram, não tinha como explicar, divulgar isso, né? E aí, quando agora a gente pode, eles não fabricam mais. Nem na Coreia fabrica Pananauiu em lata. Não fabrica. Mas alguém ainda pede? Muita gente pede. Muita gente. Pede. Porque aparece em todos os dramas coreanos, aparece em todo lugar. Então o pessoal vai atrás. E ainda que vê algum famoso tomando alguma coisa, tal pessoa tomou, vocês vão trazer? É igual sorvete de milho essa semana. Sim. Hoje. Que todo mundo come. Mas antes do... Na verdade, aqui, acho que o famoso Comendo viralizou faz um tempo. E os pessoal é tão rápido que eles já acharam e começaram a gravar comendo esse sorvete de milho. Que tem gosto de milho? Nossa, é muito bom. Tem pedaços de milho. Muito bom. É bom. Eu também não sabia que era bom. Porque antigamente tem tinha um que tinha um chocolate formatinho assim de milho que era só creme. Só que vendia na Coreia isso, né? Porque, Sim, sei. né? Só que era só creme. Porque eu lembro que quando eu fui na Coreia pela primeira vez eu vi esse sorvete, eu achei que, nossa, um sorvete de milho. Eu fui comer, era só creme e foi decepcionante. E aí quando vieram meus primos da Coreia pra cá, e a gente foi pra praia e passou no rancho do milho, eles acharam muito engraçado comer milho de forma doce. Pra eles, milho é coisa salgada. Então, sorvete de milho, suco de milho, eles adoraram. Sim. Por isso que eu achei estranho. Deve ser mais um sorvete que é só formato, mas não tem milho. Tem milho, tem então. milho e é um pouquinho salgado. E tem chocolate gosto, ainda. Você diz? O sorvete o milho é salgado. Entendi. Então, quando você morde o milho dentro do sorvete, é meio que um salgadinho no meio do doce, assim. Que é a maioria das coisas coreanas, né? Tudo é salgado com doce. Agridoce. Mas Entendi. é bom. E é bom. Mas isso daí então é uma coisa que vocês tinham que vocês não sabiam que poderia estourar a qualquer momento e é pego desprevenido. Pergunta pra gente quantas coisas que tem no Tuggy a gente já comeu. Fora os kimchi? É muito... Minha porcentagem vai ser menor que o dela, mas, nossa... Vocês não têm que fazer uma prova, experimentar tudo antes pra poder Acho que a ver? Adri faz mais, né?
Eu faço isso. Eu faço. Porque ela tem que vender mais do que eu, assim. Mas é porque eu não sou muito de doce, começa por aí. Então, tudo que é de doce eu deixo pra depois. Você não conhece todos os sabores de peperô, então? Não, nossa, Ah, não. esses Que eu vergonha. Que vergonha. São quantos sabores, vocês sabem? Acho que 7 ou 8. Deveria ser 11, né? Ah, Tá. tinha. Mas não, nem no Peperodei é 11. Deveria ser 11. Deveria. Mas... Entendi. Então, o problema, o ponto fraco talvez seja... Mas os salgadinhos, então... Ah, sim, salgadinhos. Você experimenta todos? Acho que Até sim. os que é de batata de Coca-Cola, sim, esses Yakult. Sim, esse sim. Mas isso daí chegou pra você, você falou, apareceu isso ou você faz parte da escolha? Vamos trazer esse negócio estranho pra cá. Vocês fazem parte dessa escolha? Também. Sim. Sim, mas é que assim, nesse caso específico que você falou de batata muito bizarra, assim, a própria Coreia tem órgãos para exportar. Porque você tem que pensar, a Coreia é tão pequenininha que ela vive de trading, né? De importação e exportação. Então, eles têm órgãos que só querem divulgar para poder achar importadores de produtos coreanos. Então, eles sempre, quando é Brasil, a gente sempre é contatado e eles mandam um briefing, amostra, tal. Ah, entendi. Entendeu? Então, várias coisas Vocês às não vezes precisam ir até lá ficar caçando coisas. Não, mas a assim. gente vai. Minha mãe faz Sim, esse sempre papel. tem uma vez no ano também. Tem aquelas feiras, tipo... As no feiras Coreia. na Isso, Coreia. aí a gente é convidado vai, pra ir ver. Ah, entendi. Aí lá que dá pra ver coisas diferentes. Sim. E vocês acham que essas coisas diferentes, o nosso público que opou aqui, adere ou é muito conservador? Muito conservador. É mais os brasileiros que vêm, nossa, que coisa, achando que é uma coisa que todo mundo da gente Isso. come naturalmente, mas que é tão bizarro pra gente, mas é isso que eles procuram. Mas assim, a impressão que eu tenho que eu pôs, né, de coreanos, talvez todas as comunidades, é que, assim, se a maior imigração da Coreia foi, sei lá, nos 80, 90, é como se exatamente a gente estivesse na Coreia parado fora do... O exemplo é o bate-pé no casamento. Exatamente, ninguém mais faz Na isso. Coreia ninguém mais faz isso. Ninguém faz isso. Tem gente que nem sabe que fazia isso. Né? Até nos Estados Unidos ninguém faz Sim, isso. exatamente. Mas hoje Não, a gente legal, ressignificou isso, sim. né? Sim. Eu vejo vários... Engraçado, ultimamente, como por causa das redes sociais, eu vejo vários pessoal mais novo não sabendo por que bate no pé. Aí eles perguntam para alguém do lado, para alguém mais velho, e aí começa a ter várias versões e aí eu fico, nossa, gente, a gente já mudou, já perdeu. Acho melhor a gente já inventar o nosso, né? Por que faz isso? Porque quando chegou no Brasil, desceu do navio, bateu no pé, sei lá. Do que a gente tá inventando. E vão acreditar, viu? Vão acreditar. Acho que a gente pode fazer um storytelling, até criar um feriado, uma tradição, ver se os não coreanos também começam a bater no pé um do outro. Mas a gente realmente parou nos anos... Parou um tempo. 80, 90, né? E produto é a mesma coisa. Em produto também. Mesma coisa. Tipo os Hamyang Ramyeon, que é um dos primeiros ramyeons, que é o que os idosos mais comiam. Comem ainda. Se não tivesse Hamyang Ramyeon, nossa, quem leva bronca sou eu, porque esse Hamyang sou eu que faço o pedido, né? todo o negócio. E sempre fala, uma vez eu não coloquei, porque eu falei, ainda tem, não precisa, quem come, sabe assim? Quem mentalidade come? jovem, A né? Aí meu pai ficou. Mas você é louca. Mas claro que tem que ter. Tem na casa de todo coreano. Se não tiver chilamel, tem ramel. Não tem na casa dela. Exato, não tem na minha casa. Eu fiquei, tá bom, rapaz. Depois dessa, nossa, nunca falta. Shinlamel é o que mais vende. Sim. Isso daí é fato. Sim. Aí depois aqui, noguri. Shincha no. Shinnocha. Chapaguete noguri. Isso. Da não shima, Entendi. isso. E aí o Parasita ajudou também a vender mais. Nossa, Com certeza. Entendi. E aí eu também vi várias pessoas ensinando a fazer o chapaguri, né? Chapaguri? Chapaguri, Só que na proporção errada também, né? Porque as pessoas acham que é um de cada. Ia ficar muito macabro. Só que e fica muito ardido também, porque na verdade é uma comida de criança, né? Não sei se é uma comida de criança. Vocês assistiram a Pau de Gá? Que era um reality show. Por que ficou famoso o chapaguri de novo? Por que apareceu no Parasita, né? Tinha um programa na Coreia chamado A Pau de Gá. Onde você vai, papai? Que fazia o quê? Pegavam atores que tinham filhos pequenos, na faixa de 3, 4 anos, e aí era o ator e o filho indo viajar, acampar. Entendeu? Tá. E aí eles pegaram os pais, assim, que não sabem cozinhar, os pais que não sabem fazer, não sabem dar banho no filho. Filho, hoje não precisa escovar os dentes, só dorme. Essa era a graça. E aí eles iam acampar. E aí uma das vezes que eles foram acampar, eles mandaram fazer um concurso gastronômico. Aí tinha uns pais que cozinhavam um pouco melhor, inventam um pouco mais. Aí tinha o Kim Jong-un, que é um ajuste de óculos, que ele faz sempre papel de MC.
Ele ficou lá só olhando, o pessoal tudo cozinhando. Eu tenho meu plano infalível, Aí ele fez a comida da infância dele, que era o chapaguri. E ele fez, e todas as crianças, assim, tipo, elegeram que o dele era melhor. Mas chapaguete, quem não ama chapaguete? Tipo, criança. Não? Você tem? Desculpa, você não Mônica, gosta? tudo que você fala assim... Agora, depois do kimchi. O que você tá falando? Perdeu toda a criatividade, Mônica. Tinha que falar no final, Adriana. Tchintcha. Desculpa, eu tenho esse problema. Agora Nossa, eu fico com o negócio agora- na cabeça. Tem um bloqueio agora, já foi. O meu bloqueio do kimchi agora é Eu bloqueio fico só comigo. pensando assim, vou puxar kimchi lamen você come, por Como? exemplo? Como? Aí, ó. A gente vai trabalhar isso. A gente vai terminar esse programa, todo mundo... Ela saindo com kimchi. Sai daqui toda arrepiada. Nunca mais vai gravar o podcast. Mas, por exemplo, aí no filme Parasita, como eles estavam indo acampar, e aí ele meio que prometeu pro filho, já comer chapaguri, entendeu? E por isso que é uma comida de criança, então a proporção de pimenta tem que ser menor. Sim. Né? Mas essas coisas chegam tudo sempre pela metade. A gente vai... Né? Até porque a gente mesmo... Vocês falam bem coreano. Né? E vocês acham que o fato de vocês falarem bem contribuiu a vocês a toparem trabalhar no mercado? Foi uma opção trabalhar no mercado? Foi meio que, eu acho que automático, assim. Quando eu entrei na faculdade, minha mãe falou, você tem que ganhar só um pouquinho de dinheiro. E eu não estava pensando em fazer estágio ainda, né? Então, minha mãe falou, começa a vir aqui um pouco para ajudar. E ainda que começou o cartão, usando cartão no Otug velho. Tá. E ela falou, eu não sei fazer isso. Então, enquanto passava cliente, ela falou, você passa cartão daqui no lado, né? Porque a gente mandava o cliente para outro lado para passar cartão. Entendi. Porque ele não tinha... Era E pra ele não se sentir à vontade a passar no cartão, né? O cartão é canto do castigo. Porque lá era tudo dinheiro antes, né? Aí eu ficava lá no cartão e começou assim. Eu fui entrando na loja desse jeito. Foi meio que... E aí não conseguiu mais sair? Não. Também um monte de salgadinhos lá disponíveis, né? E você também? Não, o meu não foi. Eu estudei fora. Eu saí do Brasil com uns 15 anos. Aí, e o plano pra mim nunca foi... Meus pais, né? O plano pra mim sempre foram outros, né? Vai morar fora, vai fazer outra coisa. Você foi pra onde? Eu fui primeiro pros Estados Unidos. Tá. Aí eu fiquei nos Estados Unidos. Aí Aonde nos Estados Unidos? LA. LA. Fiquei em LA, fiz colegial lá. Aí depois eu fui pro Canadá, Vancouver. E lá eu tive uma crise nervosa. Assim, pressão dos pais, né? Tudo esse negócio. Vancouver, assim. você ainda estava no colegial? Tava no colegial. Aí, quando eu voltei, eu fui em escola americana aqui, porque já tava, metade do colegial foi em inglês. Aí, fiz o colegial aqui, terminei, escola americana, e fui fazer faculdade nos Estados Unidos também. Você ficou um bom tempo fora, então. Foi. Mas você tinha família lá? Não. Foi sozinha. Foi sozinha, foi. E teus pais falaram, vai, você foi? Minha mãe foi. Minha mãe era... Assim, eu sempre estudei bem. Então, minha mãe falava, não, Macau, o que você vai fazer aqui? Estudando desperdício, assim, você... ficar aqui. Então, aí, quando eu fui no meu primeiro ano... Não que eu não estudei bem, tá? É que no primeiro ano lá nos Estados Unidos, imagina, eu tinha 15 anos, meu primeiro ano lá, 15, 14, sei lá. Primeiro ano, eu fiquei em primeiro lugar de 600 alunos. Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. E eu falava inglês, mas não era aquele negócio. E minha mãe, eu acho que essa foi a chave pra minha mãe pirar. Porque depois que quando eu cresci, né, passei pela minha crise, comecei a analisar assim, sabe, passar filme, eu falei, acho que é aí que minha mãe pirou. E depois confirmei. Quando eu viajo só eu e minha mãe, a gente conversa bastante. Ela falou que quando ela viu que eu fiquei em primeiro lugar de 600 alunos num outro país, sozinha, ela pirou. Ela falou, minha filha não pode voltar pro Brasil. Minha filha é um gênio. Minha filha é um gênio, minha filha vai fazer outra coisa, papapá. E ela começou a me empurrar para fazer coisas grandiosas, né? Vou falar assim. Aí, tipo? ONU, diplomata, sabe, né? Coisa assim, vai pra Coreia. Pra ela, o sonho dela é ir pra Coreia. Então, tipo, volta pra Coreia e trabalha lá, vive lá, tal. Tipo, por que vim pro Brasil sofrer? Era isso. Né? Já que ela trabalha, sofre aqui, ela não queria que eu passasse por isso. Se eu consigo viver com a minha cabeça, por que você vai vir fazer um negócio, sabe, braçal aqui? Era isso. Então, aí foi faculdade, foi pós, tal, e aí... Faculdade de? Fiz economia e política nos Estados Unidos. E por opção, você se interessava por isso? Eu me interessava muito por política. E meu pai queria que eu fizesse... Tipo, o que você vai fazer com política nos Estados Unidos ainda, sabe? Então faz economia que dá pra usar em qualquer lugar do mundo. E aí casou os dois e foi. E aí depois disso fui fazer Seoldé, fui fazer pós. E aí já era um caminho pra virar diplomata, assim. E após você fez em Relações Internacionais? Eu larguei no meio, porque eu tive minha primeira crise existencial, assim. Na Coreia? Na Coreia. Porque acho que quando eu fui pra Coreia... Muito kimchi.
Também. Meu, pô, você vai no restaurante só tem kimchi de Muito bachata. kimchi, pouca carne. Não, era só coreano. Tá. Só ver rostos asiáticos toda hora. Mas LA não é diferente, Bom Retiro não é diferente. Não, mas eu fiz faculdade em Nova York. Ah, tá. Mas no Brasil, eu nunca tive muitos amigos coreanos, pra falar a verdade. Ela falou que ela cresceu, mas... É que você saiu em 15 anos, a gente estudava em escola brasileira. Tipo, pra mim nunca foi muito natural. Eu nunca me dei muito bem com os coreanos também, porque a imagem do Tugi, não sei se a gente vai chegar nisso, né, se vai dar tempo, mas ser filha do Tugi era too much. Era muita pressão. Parecia que todo mundo só queria ser amigo da gente pra poder pegar um salgadinho de graça. É sério? Agora a gente ri, né? Mas na época... Eu chorava. Era horrível, odiava. Porque as crianças deviam pedir. Sim, mas não por maldade, nem foi por maldade. Porque agora que a gente tem filhos, a gente sabe que não é por maldade. É realmente inocente isso. Mas os teus pais sabiam que vocês passavam por isso? Vocês falavam pros seus pais, nossa, meus amigos estão pedindo um salgadinho. Meus pais gostavam, Eles né? achavam engraçado. Eles não leva pros seus amigos, leva. Só que eu acho que eles não viam a nossa, né? De interesseiro. Que era pra gente, a gente vesse como não era verdadeiro. Como é que a gente vai fazer amigos assim? Então, sempre acabou tendo amigos não coreanos. Pode ser asiático, mas não pode ser coreano. Entendeu? Então... Que naquela época não tinha tanto interesse também. Né? Exatamente. Não quero um salgadinho de camarão. Exato. Então, tipo kimbap. Nossa, que isso? Quase Sabe? Nem kimchi. sushi. Quase. Kimchi ia ficar junto. Nossa, aí, Mas aí... Então, pra mim, ir pra Coreia, pra mim, a maior crise foi isso. Só ver pessoas coreanas. O padrão de beleza. Eu não entro no padrão de beleza coreana. Nunca pesei 48 quilos. Sei lá, quando eu pesava 48 quilos, cabelo até a cintura. E isso é 10 anos atrás. Então... Nem sapato cabia em mim, sabe? Roupa é óbvio que não vai caber, mas nem sapato, porque eu calço 38, 39, meu pé é grande. Tipo, não consigo fazer nada. Então, não consigo me estressar com shopping, não consigo, sabe? Comida, tudo tem que mentir, sabe? Tipo, me sentia presa. Não tinha uma válvula de peeling. Isso, mas eu tenho muitos amigos na Coreia por causa da faculdade que eu conheci lá, mas naquela época eu tava me sentindo tão deslocada, porque... aquele negócio, eu sou brasileira ou sou coreana? Você sempre cresce com esse pensamento, e na Coreia eu percebi que eu sou brasileira. Falei, nossa, eu sou brasileira. Eu sou coreana, mas eu sou muito brasileira. Não consigo ficar aqui. E aí, naquela foi quando explodiu. E aí, minha mãe, naquela época, eu chorava muito, né? Tava, tipo... Você morava em Kisuksá, assim? Não, eu morava em Opister. Tava morando tá. sozinha. E aí, a minha mãe começou a... Ela falou pra mim depois que ela percebeu que era muito... Ela sentiu que provavelmente eu acabaria, sei lá, cometendo um suicídio, alguma coisa, porque eu tava muito perdida. E aí, nessa, ela falou, você quer voltar? Pronto. Ela falou, você quer voltar? E eu falei, quero, mas eu sempre queria voltar. Eu queria voltar fazia 10 anos. Você nem queria ter ido, na Nunca, verdade. Isso, Acho só que você estava só esperando ela perguntar. eu queria uma porque permissão para poder voltar. E você, como filha mais velha, não tinha nem coragem de Exatamente. tocar no assunto primeiro. Porque meio que parecia que ela apostou tudo em mim e eu tinha que cumprir isso. E você estava desapontando. Mas meu pai não. Eu lembro que meu pai, quando a primeira vez que eu comecei a chorar sobre essas coisas, lá atrás, antes de ir pra faculdade, que eu falei que eu não queria, que sabe, eu comecei a mostrar que talvez eu não queria ir pra fora, meu pai falou, não tem problema. Você fica, faz cursinho, você descobre o que você quer, descansa um ano. Mas sabe quando você ouve aquilo, mas eu senti que era pior se eu fizesse isso? Eu me senti na hora pior ainda, porque eu fiquei, não, eu vou desapontar mais ainda se eu fizer isso. E aí nessa eu falei, esquece, vou. Aí foi. E aí quando ela permitiu eu voltar, fiquei acho que uns 6 meses, assim, meio que descansando, né? Eu falo assim, arrumando a minha vida aqui no Brasil. E que é muito difícil. Se você tiver algum amigo que mora fora e ele volta, gente, dá mais atenção, porque é estranho você voltar e todos os seus amigos já andaram. E você volta e você fica, putz... Tá meio perdido. Entendeu? Então, eu me senti bem deslocada naquela época, sozinha, porque ninguém entendia isso também que eu tava passando. E aí, para passar meu tempo, eu ficava no galpão, né? Que é na importadora mesmo. E aí eu, tipo, não tinha função. Então, eu ficava etiquetando mercadoria, ficava lá, sabe? Só para passar meu tempo. E aí, eu comecei a ver que tinha muitas coisas que precisavam arrumar. Tipo, erro de português, coisa básica, né? E aí, eu vou entrando ali, arrumando, tal. E... acabou. Aí um dia meu pai me chamou, depois de uns 2 meses, e ele falou, você quer ficar aqui? Aí eu falei, eu quero, eu gosto, eu acho muito legal o que a gente faz, e eu queria poder arrumar a casa. E naquela época, aí, quando eu entrei, assim, depois de uns 3 meses, meio que mandou todo mundo embora. Tipo, sabe, mudar a gerência é difícil, né? E porque meu pai não fala português bem, então eu acho que meu pai teve muita sorte de encontrar pessoas boas, que ajudaram ele a crescer o negócio. Não passaram a perna. Sim. Não, vários passaram as pernas. Sim. Mas esses saíram, porque eu entrei e comecei a ver, né? Tá. Porque eu entendo agora. Eu falo com os brasileiros, né, que estão com meu pai há muito tempo, que eles não têm força para falar, para competir com o coreano, né? Você sabe como é, né? O coreano sempre vai ganhar do brasileiro dentro da empresa. Mesmo não sabendo falar. Vai ser protegido. Exato. Então, isso ajudou a meio que virou a cabeça do meu pai e tal, e agora eu tô lá.
E foi assim, eu entrei por opção, eu diria. Nos Estados Unidos você também teve você já não queria ir bem para os Estados Unidos no começo? Assim, a minha primeira sinal de ter crise foi para ir para a faculdade. Ah, tá. Você terminou o colegial em LA? Não, eu fiz o primeiro ano em LA. E você voltou depois. Eu me formei aqui, na escola americana. Aí nessa escola americana, para ir para a faculdade, foi quando teve o chororó. Meu pai falou, faz cursinho, então, quer ver se você quer ficar no Brasil. Mas quando você pensa, eu fiz 4 anos fora. Você acha que eu fiz Enem? Você acha que eu fiz FUVEST? Eu não li nenhum livro assim, eu não sei fazer. Imagina eu falar, faz um ano. É a mesma luta, só que agora em português. Eu falei, não, desencana, tipo, já tô aqui, sabe? O que custa? Foi assim. Entendi. Aí eu fico falando, ela fez todo o processo no Brasil, eu fiz todo o processo nos Estados Unidos. A gente nasceu em, parece famílias diferentes. Assim, foi muito criação diferente. E vocês não se conversavam, por exemplo, você nunca desabafou com a sua irmã de que você não estava bem ou coisas assim? Eu tenho um e-mail, não sei se você lembra, mas o meu primeiro dia de faculdade, é estranho, né? Outro país, eu mandei um e-mail pra ela, falando, nossa, quero ir embora, não aguento, quero desistir, E ela mandou, não, vai dar tudo certo, tudo bem. Mas não pode chorar, Mônica. Mas, não, eu acho que nunca foi tão... Até curar tudo, assim, é que eu consigo falar hoje, porque eu sei que eu tô curada, assim, de todas as feridas que eu carreguei até agora, mas eu não acho que a gente já falou sobre essa coisa. Não, já assim, depois de muito tempo. Depois de muito tempo. Na época, acho que a gente era muito nova, não sei o que É que aconteceu. a gente, querendo ou não, a gente... Nova, Sim, mas... Já que a gente cresceu separado, foi quando eu voltei pro Brasil, depois de, não sei, X anos, parecia que ela pegou meu posto de primeira filha. Sim. Porque foi o que ela teve que fazer, né? Sim, e foi muito diferente tudo, assim. Ela tava fora, quando ela voltou, nossa, a gente teve muita briga. Muita. Sabe? Porque a gente foi muito diferente. Tudo. A gente já é Vocês diferente. ficaram mais ou menos o quê? Dos 15, você com 15, você com 13,5. A partir dessa idade um pouquinho separada, depois você voltou, mas aí você ia no colégio americano. Isso. E aí você ia no colégio brasileiro. Sim, só que nessa época, nossa família falou que ia todo mundo pra fora, né? Meu pai falou. Eles falaram, vamos mudar para os Estados Unidos, tipo, tá muito perigoso no Brasil. Aí, ó, fichas em mim de novo, entendeu? Aí, já que ela vai garantir a gente lá. Aí me tiraram da escola brasileira pra ir pra escola americana também. É isso, a segunda filha, assim, vai no embalo da primeira, Aí me tiraram do meio, tipo, em julho, e colocaram na escola americana. Aqui começar em julho, escola americana. Sim, mas no brasileiro não acabou. Foi um negócio meio que... Ela teve que fazer cursinho pra recuperar. Tipo, ela fala, o que eu fui fazer lá? É a grande coisa dos pais coreanos com escolas americanas. Eu fico pensando assim... Lógico, tem muita gente que estudou e conseguiu ir pra fora e tal, mas... Eu acho que com 17, 18 anos, você já decidiu o que você vai pensar no vestibular, já é tão pressão. Mas aí você botar já a pessoa com 15 anos numa escola americana, você já tá falando assim, você vai ter que estudar pra fora. Porque aí você já não vê nem mais opção de ficar no Brasil. É muita pressão, né? É muita pressão. Acho que precisaríamos repensar um pouco em relação a isso, né? Não, mas nossos filhos a gente vai criar totalmente... Aí eu pergunto, porque meu marido também estudou em escola americana. Nós dois não estudamos no Brasil. Aí pergunta pra gente, você mandaria seus filhos? Eu falo, não. Eu não mandaria meus filhos para a escola americana. Só se você quiser ir para fora. Mas eu acho melhor você fazer faculdade aqui e fazer uma pós depois. Porque, detalhe, meu diploma não vale nada no Brasil, porque o Brasil não reconhece. Então, no Brasil, se eu for presa, eu vou pra cadeia normal. Porque mas por aí... acho que hoje já não tem mais disso também. Mas é que agora é muito mais fácil também ir pra fora, né? Do que antes, né? Hoje dá pra fazer transferência de curso, sim, dá pra fazer. É bem mais fácil. Mas vai falar isso pro meus pais 10 anos atrás? Não entendo. Não entende. O sonho da minha mãe sempre foi que eu morasse fora do Brasil. Nossa, todos os pais. Então, desde que quando eu tinha 15 anos, assim, eu lembro que meu primeiro intercâmbio que eu fiz, eu tinha 16 anos, e eu fiz o intercâmbio para estudar inglês. E eu fiquei no dormitório de uma faculdade. Então, imagina, eu com 16 anos, no dormitório de uma faculdade nos Estados Unidos, em Nova York, eu achei o máximo. Gostei muito. Só que aí depois ela me mandou pro Canadá, depois eu ainda fui para Londres, depois fui de novo para os Estados Unidos. E eu sempre voltava assim, eu tenho certeza que é Brasil. É Brasil. Quanto mais ela me mandava para fora, eu achava legal, mas eu voltava. Não sei se vocês sabem, tem uma frase muito famosa do Tom Jobim. Tom Jobim, quando ele começou a fazer muito sucesso com a Bossa Nova, e a Bossa Nova foi exportada para os Estados Unidos, Frank Sinatra adotou, então Tom Jobim fazia vários shows lá fora. A pessoa perguntou, qual que é a diferença do Brasil e lá fora? Lá fora é legal, mas é uma merda. Aqui é uma merda, mas é legal. Era o que resumia para mim, entendeu? Era o que eu falava para meus pais, né? E ainda mais que quando eu ia muito novo, eu conhecia gente da minha idade em outro país.
E aquele estereótipo de que o americano acha que a capital do Brasil é Buenos Aires, que os caras não entendem, era exatamente o que eu vivia. Não dá para viver com essas pessoas aqui. Era mais ou menos isso. Entendeu? Mas acho que os nossos pais, quando vier... Que coreano pensa, vou pro Brasil ficar no Brasil? Todo mundo achou que era uma temporada, né, para ir. Acho que, inclusive, até no episódio com o Sambuqueira, a gente estava conversando de por que os Kyopo de países de língua inglesa esquece muito mais o coreano, né? Aí se você vai pegar um Kyopo que está no Paraguai, um Kyopo na Argentina, eles são praticamente o coreano. Sim. Porque os pais sabem que a gente vai ficar aqui muito tempo, então não precisa se adaptar. Mas nos Estados Unidos já é desse ponto final, né? Então você já chega lá, quanto mais se adaptar rápido, melhor. Entendi. Mas aí você chegou também, Adri, ser pressionada para ir para fora, ou a sua irmã já foi o saco de pancada, então os pais já falaram assim, fica aqui mesmo? Não, eu tava passando cartão no Tugi, né? Vai ficar aí mesmo. Entendi. Você já se encontrou, né? Foi. Mas a publicidade, você foi um curso que escolheu, ou do tipo, já... Acho que tem mais a ver com o que eu tô trabalhando, com também. O que eu vou fazer? Eu já gostava dessa, tipo, de mexer nessas coisas e ver. E eu acabei já aproveitando que eu estava mais na loja. Então. E aí foi ênfase em publicidade, marketing, criação... Publicidade e propaganda. Isso, Entendi. Você que gerencia as redes sociais, então? Não. Na verdade, minha irmã agora. É? Sim. Aí você fica no mercado, você vê o dia a dia operacional lá. Sim. E você cuida mais da parte de importação e exportação e redes sociais. Tudo misturado. Na verdade, a importação é ela mesma e loja sou eu, mas rede social agora é mais ela, sim. Tá. Mas era tudo misturado. Porque quando chegou a pandemia, vocês já estavam mexendo bastante nas redes sociais? No Instagram? O Instagram, na verdade, nasceu junto com a loja nova. Ah, tá. Porque o fato da loja ser do jeito que era antes, a gente não achava apresentável pro pessoal não... Pra ficar divulgando. Mas se bem que hoje é uma das coisas que as pessoas, quando eu trago gente pro Bom Retiro, eles acham muito legal. Mas eles querem no Roots. Eles querem naquele Purunhaché. Sei. Eles querem lá onde tem o Adoshi que vende as folhas de Kenibe. Aí, por exemplo, você leva no Taré, eles querem depois ir no Hantokir. Eles querem exatamente. O Roots, assim. Entendeu? Por isso que eu acho que na época fazia sentido também. Não sei. É que naquela época a gente... Eu acho que, sei lá, esse negócio de fiscal entrar, sabe? Meus pais eram muito mais fortes do que as nossas vozes, né? A gente não tinha muita opinião ou know-how de qualquer coisa. Teu pai tem Instagram hoje? Ele segue o perfil do Tugi? Segue, mas ele não entra muito. Quando ele lembra como entra, ele olha e fala, que legal, quem fez isso, mas... Toda vez que ele vê o aplicativo, ele, como é que entra? O que é aqui? Toda vez. Mas já tem tudo lá, é só apertar, mas ele sempre fala, como é que entra? Os meus pais, eles mexem razoavelmente bem no Instagram, porque eles usam ele para ver o meu filho, a família, entendeu? Então eles meio... E na Coreia eles aprenderam. Aí tem curso lá, né? Tem curso, então... É bem mais fácil. E aí, celular tudo botão grande, as coisas grandes. Isso é verdade. Quer dizer, então, que teve uma crise aí, então, existencial. Você também teve essa crise? Não. Tava sempre embaixo dos meus pais, tava já confortável, vamos dizer assim, né? Então, não. Entendi. E quando a sua irmã volta, você achou estranho? Assim, você falou que vocês começaram a brigar bastante numa época, mas quando ela voltou... Quando eu voltei. Quando voltou de vez? De vez. Sim. Mas vocês já estavam mais velhos aí. Sim, 22 anos dando tapa na outra quase. Não se falando por quase um ano. Mas era muito pensamento diferente. Eu acho que ela estava acostumada a morar sozinha. Não era só eu acho. Era todo o pacote. Era por coisas de casa que vocês brigavam? Também, mas assim, por coisas do trabalho? Não, do trabalho eu nunca... Nunca teve nenhuma briga. A gente até falou isso agora no jantar. A gente estava falando que é muito bom como a gente trabalha todo mundo. Meus pais junto, minha irmã. Cada um com as suas funções meio que definidas. E a gente meio que já sabe o limite de cada um. A gente sabe até onde pode cutucar e recuar. Então a gente, o nosso equilíbrio é bom. A roda gira muito bem a máquina. A gente tem um irmão também, tá? Tem que deixar isso claro. Coitado, ele vai escutar e falar, vocês não vão falar de mim? A gente tá falando de 4 pessoas. Eu também faço parte da família. Tem mais um irmão. Tem mais um irmão. A gente tem um irmão. Bem mais novo.
quantos anos? Tem 22, né? Ela tem 8 anos de diferença comigo e... 24, o Mate tem 24. Ele já casou? Não, tem 24. faculdade. Que isso, pelo amor de Deus. Mas se tiver meninas legais, a gente manda o currículo pro Tugui, manda foto. Ah, entendi. Ele tá estudando ainda? Ele tá estudando engenharia de computação. Ele não trabalha junto. Não, ele... E nem queremos que ele... Não, eu sempre falei pra Porque- ele, você não vai entrar, você não tem espaço pra você. Não, mas é mais pela... quê? É porque assim, eu não tenho tempo de fazer nada. É loja, mercado e você sabe como é que é mercado. A gente tava falando, não tem tempo pra nada. E a gente vem dos meus pais. Meus pais estão velhos, só que minha mãe ainda tá lá. A gente falou, vai descansar, não precisa ficar aqui, já tá... Mas ela é aquele... Assim, e o meu irmão não precisa fazer isso. Não, mas Já- se ele quiser. Ah, não, mas ele não quer, não tem nada a ver não, com ele. é. Se você sentar com ele, você vai ver. Nossa, esse cara não tem nada a ver com o Tugui. É tipo assim, ele é bem computador. Não, ele é bem computador. Eu acho que ele vai pra essa área mesmo. Eu vou me segurar já. Por quê? Não posso falar, não posso falar nada. Tudo que eu falo tá nulo. Desliga o microfone. Desliga. Entendi. Ele não olha vocês e fala, nossa, que legal, quero... Mas ele deve se sentir excluído. A gente excluiu ele praticamente durante uma hora. Aqui. Não, mas ele assim, ele acha legal o que a gente faz, o que a gente representa, ele adora os produtos. Ele é o que mais prova, viu? Tá. Se eu não comi nada e ela E come um acho que ele pouquinho... deve ter mais coragem para produtos vencidos. Ele? No contrário, né? É outra geração, começa por aí. Então, Ah, é? Nossa, Sim, ele e meu marido ficam lá olhando. Nossa, esse aqui venceu o X. Nossa, eu faria vários testes. Eu deixaria separado até onde vai. Não, quando ele chama amigos pra casa, ele fala: a gente pode ter um salgadinho que não tá vencido, por favor? Ele fala: gente, deixa uns salgadinhos não vencidos. Meu, dá Eles uma nem vão vergonha. perceber, né? mas aí ele fica com vergonha. Eu levo os É outra vencidos. geração, é Entendi. outra cabeça. Ah, tem um irmão, então, não sabia. Tem. E ele não passou por que a gente passou, né? Essa dificuldade dos meus pais. Ele É. já Nasceu nasceu quando quando tava tava estabilizado, assim. Então é outra criação. Entendi. São 3 filhos totalmente em famílias diferentes. Mas tem briga com ele também, não? Não, Você acha- Ele é muito quem, mais se, novo. quem se dá melhor com ele? é diferente também. Também é. É porque... Não sabe. Alguma de vocês. Você Não. acha que ele vai contar primeiro pra Adri. quem que tá namorando? Pra mim. Ah, é? Isso é certeza, então. Eu acho que sim. Tá. É que, querendo ou não, eu sou mais mãe, assim. Porque já que minha mãe... Ele não fala coreano. Quase nada. Eu vou falar, não fala. Desculpa, Paty. Mas ele não fala. Então, a imagem que a minha mãe queria educar sempre foi por mim. Eu sempre fui... eu e ela, mas sempre foi... A parte dura sempre fui eu. Ah, tá. Vamos dizer que ela é mais racional, eu sou mais emocional. Mas é bem isso. Ela é bem mais emocional, eu sou muito mais racional. Meu é manual, tal, assim. Então, eu sempre converso mais com ele nesse quesito, assim. Entendi. Você dá mais direcionamento. A Adri é com carinho. Eu vou com tapa. Entendi. É isso, vamos falar Entendi. assim. E vocês lembram quando que, putz, a gente parou de brigar? Quando que vocês pararam, meio que acho que a gente tá se entendendo. Porque Acho que pra mim é muito ontem, difícil tá falar ligado? que. Então, é muito difícil acreditar que vocês já ficaram quase um ano sem se falar, vocês. Ah, sim. A minha mãe, inclusive, né, já contei isso pra minha esposa. Tinha uma época, quando eu era mais novo, que ela falava assim: quando você for casar, casa com uma mulher que tem irmã. Porque quando você vai pra Coreia, você acha mais legal as imo ou os kanapa? Então, tipo, a imo, as irmãs são sempre mais... Minha mãe é muito feminista, assim. Ela acha que homens não conseguem ser leais, ser amigos. Então, ela sempre achou que lealdade, assim, é entre irmãs. E as irmãs vão se ajudar. E quando vocês estavam aqui conversando, a gente até brincando e essas coisas, era exatamente a imagem que eu tinha, né? E você me falar que com 22 anos, mais de 20 anos, vocês brigando quase no tapa e sem se falar, não faz muito sentido pra mim. Mas... Pelo jeito resolveu. Não, resolveu. Sim, agora Eu a gente... lembro até quando resolveu. Será que vamos fazer um teste gente, pra ver se as duas falam a mesma coisa? Não, eu lembro que nosso pai chamou a gente pra sala. Foi, também teve essa. Tava brigando tanto que ele falou: vem as duas pra sala. Aí eu já... As pernas já tá tremendo, né? Eu falei: nossa, ele vai expulsar eu de casa. Ele vai expulsar. Porque você era a culpada das... Tipo, eu não, sei lá, não acolhi a minha irmã. Mas aí chamou, aí ele falou: vai resolver aqui agora. Teu pai percebia. Não, porque todo não- mundo sabia e dessas meu pai- brigas. É que a então. gente cresceu assim. Então, imagina, meu pai viu a gente sempre assim, junto com ele. Ah, tá. Vocês tiveram uma infância mais Bom, amigas. isso, sempre. Aí, de repente, eu volto e as duas não se falam. Sabe? As duas nem se olham na cara. São, tipo, pessoas totalmente diferentes. Se evitam o máximo. Então, meu pai acho que é o que mais sentiu. Porque meu pai sempre foi muito carinhoso, muito família. E, de repente, as duas filhas não se falam. Então, já tava quebrando a família assim, entre aspas, né? Então, ele chamou pra vir. Eu lembro, ela começou a chorar um monte.
E aí ela... Desculpa, não quero... ela começou a chorar um monte. Sem saber por quê também? Ou... Não, eu sabia que ele tava achando que ele tava também... Não aguentava mais ver a gente não conversar, Você né? sabia que você tava fazendo alguma coisa errada também. Ah, com certeza. Tinha aquele peso. Eu abri a porta do quarto e vi ela, fiquei... Ai... Ai, que saco. Era assim. Deixava na cara, assim. Deixava. Sim, não, a gente deixava. era um na cara da outra. Todo mundo sabe, tipo, todo mundo em casa sabia. As duas não. Então, tipo, eu sabia quando. Mas não, que a gente não se fala, então eu não sei quando ela vai estar em casa ou não. Mas você tenta ficar fora o máximo possível. Pra não se encontrar. Pra não se encontrar, pra não ter que ver a cara da outra. Coisa assim. Tá, mas então vamos lá. Tá. Quando você voltou, não foi ruim logo de cara. Ah, mais ou menos. É que acho que foi várias coisas. Já que eu, tipo, tem que pensar, eu acabei de voltar de uma crise existencial, nem sei quem eu sou, no que eu quero da vida, papapá. Tá. Então eu já não tô inteira. Você não tava a pessoa mais fácil também. Não tava. Eu me sentindo totalmente uma falha, né? Tudo que meus pais investiram em mim, tanto em dinheiro, tempo, expectativas, tipo, sou um lixo. Então, tipo, lá no chão, assim. Aí eu chego, aí que nem eu falei aquela hora, ela tava no meu posto, né? A sensação é essa, porque de repente ela é a mais velha, porque já que eu me ausentei. Né? Então, o meu irmão também, tipo, virou família de 4. Então, eu me sentia mais excluída, sabe? Então, eu tinha meus problemas para lidar e eu não estava preparada para ingressar e voltar a ser... Não tinha como. Era inconcebível ser assim. Né? Então, aí tem... Nem sei o que aconteceu. Foi tipo... Não, ela voltou e era muito... Não sei, acho que na época era muito... Ela... Aí eu falava, ela cresceu muito sozinha. Essa parte, ela viveu muito tempo sozinha. Então, qualquer coisa que eu fazia, ela... Não, esse é meu. Era muito... Na minha cabeça era isso. American Style. Tipo, ela tá muito egoísta. Tipo, então eu falava, não vou mais falar com ela. Deixa ela assim. Era muito, eu acho que isso. Mas acho que Mas isso era reflexo do meu buscar. Isso. E eu acho que, já que ela também tava fora, eu tava cuidando mais do meu irmão. Né? Então era muito eu, meu irmão, aí ela voltou, aí eu ficava muito... Não tinha espaço. Era muito... Foi uma bagunça, assim. Foi. Mas acho que precisou ter isso. Precisou quebrar para poder reconstruir. Nossa, sabe? que profundo. Né? Aí vocês brigam. Aí. Mas quando ela falou que foi quando o teu pai chamou vocês duas pra conversar, não era isso que você tinha imaginado. Não. Não era isso que você ia falar, na verdade. Não, eu lembro... O recomeço. O recomeço... Pra mim teve uma vez que a Almar chamou a gente. Ela começou a chorar. A sua mãe começou a chorar? Foi no quarto dela. Porque tava eu e ela, e, tipo, a gente se evitava. Porque quando a gente se falava, não era falar, era gritar. E a gente tava gritando uma com a outra no quarto da minha mãe, né? Nem lembro porque era coisa besta. Acho que era, sei lá, chapinha de cabelo, sei lá, tudo virava explosão. Aí minha mãe começou a chorar no meio, gritando: para, vocês são irmãs, não pode ser assim, para, por favor. Tipo, chorando, pegando a gente no braço. Vai, conversa, não é assim, eu não criei vocês assim. Eu lembro disso, você lembra? Não sei se você lembra, mas eu lembro, assim. E eu lembro que eu fiquei... Assim. E eu lembro que na hora eu tava tão brava, eu falei: me solta, ela não é minha irmã, não sei o que, não sei. Isso quebrou mais o coração da minha mãe, né? E minha mãe chorando lá: por favor, E eu acho que a Pá chamou a gente depois de uns dias depois disso. Porque o primeiro episódio foi esse. Aí quando chegou, ela já veio chorando, e eu não chorava. Não tava tipo, firme. Ela chorando horrores, tal. Ai, o Nick, não sei o quê. Tipo, começou a falar a versão dela. E aí ela virou pra mim e falou: você nem tá chorando, você não liga, não sei o quê. E eu, lembrando, racional é emocional. E eu lembro que eu virei e falei: não é porque eu não tô chorando que eu não sinto nada, não sei o que, começou a falar um monte. Só que eu lembro, tá? Visual assim. Eu lembro que quando eu falei isso pra ela, eu vi uma chavinha virar nos olhos dela, meio que, faz sentido. Tipo, sabe, meio que, só porque ela... Você também tá sofrendo. E pra mim, na verdade, não foi só nela. Minha mãe também. Eu senti que minha mãe sentiu isso quando eu falei isso. Não é só porque eu não choro que eu não sinto nada, que eu não falo, não sinto nada, não sei o que, não sei o que. E aí de lá eu acho que começou, né? E teve uma vez que a gente foi pra algum lugar e a gente ia ficar no carro, só eu e ela. Lembra? Não lembro. Mas foi quando a gente mais conversou. Acho que foi o dia que eu conheci minha irmã, depois de muito tempo, foi aquele dia. Que uma começou a falar tudo que aconteceu nos últimos 10 anos, sabe? Com cada uma. Tipo, não assim, né? Que nem eu falei agora do meu descobrir, mas tipo, os amigos, relacionamentos, o que sabe, machucou, não machucou, papapá. E eu acho que foi aquilo. Se eu for resumir, seria isso. E aí vocês começaram a conversar. E nessa época vocês ainda não trabalhavam. Você ainda estava mais no depósito ajudando. Isso, E ela meio que tomando a frente na loja. Então, os pais voltavam para casa, tinham que conversar. Não tinha por que a gente conversar muito sobre a loja. Na verdade, você tem que entender que quando a loja virou o que é hoje, que o novo, foi quando conectou melhor as peças. Porque antes, quando a loja era menor, mesmo que a gente importava, muita coisa não era pro Otugui.
A gente vende muito para atacado, né? Para os outros mercados, tanto a Liberdade, em São Paulo, Brasil todo. Mas quando a loja virou o que é, a gente viu que o volume maior ia para a loja agora. Porque, como você falou, virou referência. Então, não pode faltar mercadoria no Otugui. O Otugui virou prioridade. Então, no momento que virou prioridade, o meu trabalho também meio que ficou mais focado no Otugui. Aí precisou comunicar melhor. Bem melhor. Foi Entendi. isso. É. E tem planos ou manter... Porque chega um momento que uma empresa... Eu dou uma de empreendedor coach, daqui eu ouço, aprendo, né? Não tem mais a opção de não crescer. Porque não crescer é a mesma coisa que morrer, né? E dá para imaginar crescer mais? Mercado, importadora, precisa dessa estrutura familiar, é possível? Precisaria, sei lá, não estou falando que não é subjugando profissionalizar, mas sair de uma estrutura familiar. Isso está nos planos ou desse tamanho tá bom? Opiniões? Não sei. A gente não assim, falou sobre, é que assim, já que tem que pensar, eu trabalho com meu pai, ela trabalha com a minha mãe. Então, muita coisa que eu penso condiz com o que meu pai pensa. Reflete do que o seu pai pensa e reflete o que a sua mãe pensa. E querendo ou não, os dois são cabeça. Então, a gente é meio que quase o oposto da moeda. Mas assim, eu como importadora, eu sei que o foco agora é focar no Otugui. Todo o replanejamento da empresa é para focar no Otugui. Otugui mercado. Mercado. Marca Otugui mercado, porque é que assim, a onda da Coreia, o Hallyu, para mim, vai ficar. Né? Não é passageiro. Não é passageiro. E se for passageiro, eu tenho muito chão ainda. A gente tem muito chão para aproveitar isso ainda. Vou falar aproveitar, mas eu acho que é um jeito de ensinar as pessoas, né? E assim, a importadora, por mais que cresça, tem um limite, assim. O brasileiro começou a aprender sobre a Coreia agora, né? Meu sonho é poder ver kimchi em todos os mercados brasileiros, que é o que a gente vê nos Estados Unidos. É comum. Sim. Você fala kimchi, bulgogi... Lamião. Todo mundo sabe o que é. Eu lembro que quando eu estava em Nova York, 7 anos atrás, eu vi na televisão, era um episódio do MasterChef, que o ingrediente surpresa era kimchi. E o cara só falou kimchi e todo mundo sabia o que era. Não precisa explicar o que Ninguém precisa falar que é um prato coreano, pipipipipi. Nossa, quando eu vi aquilo, eu falei, eu quero isso, eu quero assim no Brasil. Mas, então, isso no Brasil tá muito longe. Tá muito longe, muito longe. Então, se for comparar com o mercado americano, a gente ainda tem pelo menos... Muito, entendeu? Então, e os caminhos são vários para fazer isso. Também agora o foco não é nem só coreano, né? A gente tem que focar só nos brasileiros também, por isso. Então, porque tem esse interesse, né? Esses negócios assim, mas o plano mudou. A gente tá recuando de espalhar para todo mundo, para focar no Otugui, pro Otugui ser o canal correto de espalhar isso. Meio que como se fosse uma loja modelo também, para as pessoas entenderem como que dá para replicar, como que vende. Porque eu acho que falta ensinamento. Que nem você falou, o kimchi estraga, entendeu? Assim, não tem como só vender um produto, não é um produto fácil de vender, né? Eu vou falar assim, tudo tem que ter explicação, tudo tem história, e acho que é muito mais bonito porque tem história e tem explicação. Então, a gente meio que recuou quando a loja nova abriu, né? Agora a gente está estável, porque a gente agora sabe como funciona, mas no começo, primeiro ano, foi só pauleira, a gente não sabia fazer nada, assim, de operar desse jeito, desse tamanho. Por exemplo, a disposição de mercadoria do mercado, foi uma coisa que vocês só pegaram a mercearia e aumentaram? Ou teve algum estudo, alguma consultoria do tipo, tem que botar na entrada isso, na saída aquilo? Isso é tudo experiência. Nossa cabeça. Nossa, mas você tem que encontrar pessoas certas para o negócio dar certo. Porque a gente é muito abençoado com funcionários, colaboradores que estão há mais de 10 anos com nossos pais, com a gente, que se dá bem com a gente, sabe? Que tem a mesma visão, assim, e quer caminhar junto, sabe? Aí é o pessoal que está lá na prática. Então, sim. Porque na faculdade de marketing, assim, tem aquela lenda de que as pessoas colocam a fralda perto da caixa de cerveja, porque quem vai comprar a fralda é o marido vai até o mercado, vai comprar a fralda, já olha a cerveja. Então, existem essas lendas, né? Sim, então, a gente pensa nisso também. E dá para enxergar as coisas funcionando nisso daí, por exemplo? Funciona, com certeza. Vai uma coisa que você manipulou a gente comprou e nem precisava. O pantinha do lado do kimchi. Não, os doces das crianças com certeza fica mais baixo. O Kinder Ovo, nossa. O Kinder Ovo é na altura das crianças. O meu filho é viciado em dinossauro. Quando saiu o Kinder Ovo dinossauro, então, ele ficava correndo todos os caixas para pegar... Eu quero hoje o do Triceratops, por exemplo. E eu falava para minha esposa, isso devia ser proibido. Tá? Não sei se você estudou publicidade. Você aprendeu o que é o CONAR, você lembra? O CONAR é o Conselho de Ética. Sim.
Quando eu era criança, vocês não devem lembrar, tinha um comercial das tesouras do Mickey e da Minnie. E o comercial era literalmente crianças pegando a tesoura, indo até a câmera, cantando. Eu tenho, você não tem. Eu tenho. Era só isso o comercial. Eu lembro disso, porque meus amigos só cantavam isso pra mim. Exato, e as pessoas começavam... E essa propaganda foi proibida. Você não pode mais fazer propaganda direcionada às crianças. Olha, eu dando sermão em vocês, como pai. Você não pode fazer uma propaganda direcionada às crianças... de produto de criança adicionado às crianças, entendeu? Você tem que Lembra fazer que eu não como kimchi, ó. Bloqueia já aqui, ó. mas aí essa daí é uma coisa que você tem liberdade pra fazer. Você precisa falar pra sua mãe, vou botar chocolate mais embaixo para as crianças pegarem e levar pros pais. Então, os funcionários já estão instruídos. Mas minha mãe tem muita experiência. Tem muita coisa Sim. que ela sabe assim, ó, rapidinho. Nossos pais, não sei, os dois. vivendo. É vivendo mesmo, óbvio. E meu pai, ele olha bastante. Ele é muito observador, ele tem uma visão bem assim, aberta e bem curioso. Ele vai indo atrás das coisas, ele vai ver, é assim que faz, é assim, vamos fazer assim. E foi tudo assim, não foi aprendendo, ele foi realmente observando. E também assim, se você vê no Tugue, é muito difícil ver meio vazio prateleira. Mesmo Nunca quando tá vazio. Nunca não pode estar vazio, é a regra do meu pai. Aí, mesmo que não tem variedade, mas põe volume. Tem que estar cheio. Ele fala que se tiver vazio, parece que a loja tá falindo. E isso vai, sabe? Tipo, tem as teorias assim, mas... Eu lembro uma coisa engraçada que ele falava. Ele falava pros meninos, né? Que os meninos que colocam lá repositores, eles falam assim, você gosta de mulher banguela? Aí, as meninas, Anne, dente sem dente, ó, feio, vazio, não dá, tem que estar cheio, sempre cheio. Entendi. Então sempre ele as bom com prateleiras metáforas. Entendi. É assim que ele vai ser. E ele que ensina eles a falar coreano também? Foi aprendendo, e foi cada um, assim, tem gente que vai atrás, tem funcionário que lê, escreve. Eu tenho um que é perfeitamente, eu dou uma lista só 100% em coreano, ele vai, separa sem erro. Entendi. Porque já quando ainda era mercearia, em vez do mercado, os caras lá falando a contagem em coreano, isso daí era incrível, era absurdo, né? É verdade. Entendeu? Nossa, é verdade, esqueci disso. É que hoje não precisa mais, Não, né? Porque o caixa é mais agilizado e tem os meninos lá que também já... Né? Mas antigamente... A calculadora eles estavam no Chivaná, eles ficavam falando preço com quantidade. Isso daí era impressionante. É. Eu ficava pensando, nossa, eles aprenderam de tanto ficar convivendo com as Adjamá, porque aí eu fico imaginando, né? Vocês estão para um caminho que eu acho muito ousado, porque eu imagino que se eu estivesse no lugar de vocês, eu focaria assim, nossa, vamos focar agora, abastecer os outros mercados, chega de trabalhar com as Adjamá. Chega de ficar atendendo a Adjamá. Vamos começar agora só vendendo atacado. Mas vocês estão focando justamente na comunidade ainda. É que agora acho que chega um ponto que não é só a comunidade. Não, já com a pandemia, tudo, a gente viu que, nossa, se a gente for depender só da comunidade, a gente morre. Que foi por isso que a gente focou. A gente abriu a loja online também, mais ou menos nessa época da pandemia. E, nossa, o volume da loja online é avassalador. Sim. É avassalador. E aí você acaba tendo que focar um pouco também nos produtos que viajam bem. E viajam bem, que... Tipo kimchi enlatado, por exemplo. Isso. Que a gente Não começou dá a trazer já. porque não dá pra mandar kimchi. Não dá. Kimchi enlatado, tipo, produtos que vai longe, que não estraga, que é fácil de explicar, sabe? Que é fácil de comer. Tipo, chunjang é muito difícil de explicar. Como é que você faz pasta de soja, sabe? Tempera, então tem que ter uma opção instantânea, sabe? Tem que ter vários. Aumenta o gama. Mas eu e a minha mãe tava falando outro dia, tipo, a Adjamá agora sou eu, a Adjamá é ela, entendeu? A gente estava até falando que antes a gente trazia 10 tipos de shoyus, por exemplo, molho de soja, né? A gente tem para sopa, tem para temperar panchan, tem uns 10 tipos. Agora não precisa trazer tudo isso, eu acho, porque a gente é Adjamá agora e tem muita gente que não cozinha mais comida coreana. Você compra panchan. Você compra pronto. Você compra panchan, você compra de que nem no cacau, sabe? Meio que sempre vai ter uma ou, sei lá, 3 Adjamás que vão fazer isso. Você não sente mais tanta necessidade de ficar fazendo. E eu acho que quanto mais abrasileirada a gente fica, sei lá, eu acho que eu consigo contar nos dedos quantas amigas minhas sabem fazer, sei lá, doenjang jjigae em casa. Sabe? Que vai comprar o doenjang. Isso. Vai perdendo um pouco. Mas triste. É triste, mas você vai pensar, vamos lá comer no restaurante, sabe? Tipo,
Sabe o que quer dizer, né? Chega uma hora que é assim. Tem que começar a vender os kits Faça Kimchi em casa. Já quase tudo pronto. Você mistura e... Mas ninguém tem tempo agora, se for pensar. Ninguém quer parar. Não ninguém, tô generalizando também. Sim. Mas não quer parar pra fazer kimchi em casa. Vou comprar pronto, porque eu posso escolher o do Oma Kimchi, posso escolher do Utugi, posso escolher... Tem várias pessoas que fazem agora. Incrível é que quem faz kimchi é os não coreanos. Exato. Não, exatamente. É Porque na pandemia, a moda era fazer pão. Sim. E eu tinha uns amigos que fazia kimchi. Né? No meu bar de cerveja, a pior parte do bar de cerveja artesanal foi a onda que as pessoas começaram a fazer cerveja em casa. E eles traziam as amostras ruins para você tomar. Aí eu falava, gente, você tá trazendo para eu tomar? Eu vou falar a verdade. Se tiver ruim, eu vou falar que tá ruim. E a gente fala, não, mas pode falar, isso mesmo que eu quero, o seu feedback. Mas é ruim, a gente não quer ficar tomando cerveja ruim para ficar falando pros outros. E aí começou a acontecer isso com kimchi. A pessoa começou, os amigos brasileiros começaram a fazer kimchi. Falei, meu, gente, eu não faço kimchi em casa, Então... mas eu quero fazer. Ah, tá, você quer. Eu quero fazer, né? Você não... né? Eu já tinha esquecido, você que lembrou agora. É que falei, para de olhar pra mim. Você não quer fazer kimchi em casa? Um dia sim, mas eu sei que exige muito tempo, né? Não exige tempo. Depois eu comecei a ver... Né, é que exige tempo, porque nossas mães são exageradas. A gente estava falando isso de ser acumulador. Faz kimchi para 2 anos. 10 acelgas. Eu aprendi com meus amigos brasileiros fazer o kimchi picado, ou só uma. Aqui pra gente fazer. Tem que fazer de uma vez, porque um monte, porque a gente consome muito. No que você vai fazer o kimchi jjigae, já foi uma cabeça inteira de acelga, por exemplo. Mas aí dá trabalho, se você for pensar, cada vez que eu for fazer um prato com kimchi, eu vou ter que fazer um kimchi toda semana, sim, dá trabalho. Então é melhor fazer um monte de uma vez, ter espaço em casa. Mas eu acho que a gente vai, nessas crises, você vai ver que a gente ainda vai passar mais, né? Se prepara, porque você passou com 20 anos, acho que com 40, 50, outra, 60, sim. Vão ter outras, né? E acho que em algum momento a gente vai ficar com essa sensação de, putz, eu não aprendi com a minha mãe. Não aprendi com a minha avó, com a minha tia, como que faz. E queira ou não, o kimchi, acho que nenhuma mãe tem receita no papel, como faz. É o famoso honma, né? É a medida da minha cabeça. Né? E essas coisas a gente não vai... Eu aprendo muita coisa nos YouTube da vida de culinária, né? Eu gosto da Manti, por exemplo. Tem um que é um kyopo americano, que é o Future Neighborhood. Já viu esse? É um cara... Nossa, para mim esse é o mais prático. É um cara que está morando nos Estados Unidos, na Coreia, mas ele fala super bem inglês. Por isso que eu acho que ele é um kyopo. E ele ensina de forma muito prática todos os pratos, como faz. Tem a Sangyeon Longas, por exemplo. E aí eu fico vendo assim, poxa, é muito legal, né? Minha esposa, ela adora fazer receita de TikTok, sabe? Aquelas coisas que mostram no Instagram, vídeos muito... E eu falo, não, essa receita não pode fazer. Não é uma receita tradicional, não vai ficar bom. Né? E fica bonito, mas não fica ruim, mas não fica aquela coisa que você imaginava que ia ser visualmente. comendo. E aí eu fiquei pensando, nossa, a avó da minha esposa, ela tinha panchankage na Prates, em frente ao Loté. Bem antigamente, ela tinha um panchankage lá, né? Aí parou de fazer, aposentou e tal. Aí, quando a minha sogra ficou doente, foi pra Coreia, ela mandou kimchi pra gente. Quando ela tinha panchankage, eu nunca tinha comido o kimchi dela. Aí, quando a minha sogra foi pra Coreia fazer o tratamento do câncer, a gente começou a comer o kimchi dessa tia-avó dela. E é muito bom. É o kimchi que eu mais gosto das pessoas perto, assim... Minha mãe não vai ouvir, graças a Deus. Mas dos kimchi de família perto, assim, é o que eu mais gosto. Né? E ela ainda, assim, aquela harmonia meio líder, assim, chama as outras harmonias na casa dela para fazer kimchi junto. E a gente sempre fala para minha esposa, fala que a gente vai ajudar pra gente aprender como faz. E ela não chama a gente, fala que esqueceu, que não tá faltando ingrediente, então não vai dar para ensinar do jeito certo. E eu fico só pensando assim, putz, um dia não vai ter. Tem que aprender logo isso daqui, Sim. né? Ninguém vai acreditar. Eu acho que... É que o foco de vocês, sim, eu entendo, é importadora mais, né? É que é diferente. É que, por exemplo, tempero é bem difícil, assim, porque é muito mais caro do que salgadinho. Até na Coreia, né? Claro, né? O molho de soja, ainda mais tem vários tipos de molho de soja, que nem ela falou.
Então, acaba não compensando trazer tudo isso. Entendeu? E aí mas aí, por exemplo, tem alguns produtos que vocês trazem, que vocês pensam assim, putz, seria tão bom se tivesse uma fábrica própria aqui, em vez de a gente ter que trazer? Esse poderia ser um caminho também, você não acha? Por exemplo, putz, a gente tem, por exemplo, macaulay de vez em quando falta. Macaulay falta porque a demanda é muito alta, porque o vencimento é curto, porque o giro não bate. Macaulay, lembra aquela história de que a gente traz, vence... O Macaulay no começo era isso. Não é, nossa, eu não sei o que aconteceu que não tomando tanto Macaulay. Já sei, o Vincenzo aconteceu, Novela, né? Novela, óbvio. Mas antes disso, nossa, a gente distribuía, dava de graça para os restaurantes praticamente. Que foi quando a gente diminuiu a trazer. E lembrando, álcool tem muito imposto, né? Então, tipo, tem que fazer todo esse cálculo para ver se compensa fazer tudo isso. Mas, por exemplo, a fábrica de Macaulay, acho que teve produção nacional. Algumas pessoas começaram a fazer. Tem caseiros. Não era regularizada. Sim, tem uns mas caseiros, se tivesse, seria bom? Não, eu não acho. Eu acho que o volume, acho que a gente não consome nesse volume. A comunidade, comunidade, mesmo agora popularizando, sim, ainda é um volume muito baixo. Não é a ponto de abrir uma fábrica aqui. Se você me falasse assim, você abriria uma fábrica de bombom uva aqui? Talvez. Entendeu? Ainda sim. Ainda é o que mais sai? Não, é porque é fácil, suco, bebida. E não é um produto coreano, né? Não é, eles não pensam que... Por isso que a gente faz questão de deixar em coreano de um lado, na embalagem, e não tirou o coreano. Subaxô da mesma coisa. Nossa, tá saindo muito bem refrigerante. De melancia? Melancia e melão. No começo, todo mundo fala, mas não sei o que aconteceu também. E o Milksu? Milksu e M&M é difícil. Tem um preconceito aí porque tem leite. Nossa, eu acho tão bom. É muito bom. Mas é 8,80. Eu queria o de litro. Não dá pra trazer o de litro? A gente já traz de litro, aí não sai. Mas aí... A gente faz um container pra você, aí né? vai ser eu faço um teste até quando dá pra tomar vencidas, não tem problema. Aí eu falo pra vocês. Mas essas coisas. Vocês entendeu? gostam do Milksu? Eu acho muito doce, na verdade. É doce? É doce. É que não dá pra tomar sempre. Não é? Ou você tomaria sempre? Eu dou Tomaria de litro, Mônica. Então, verdade. quando a gente vai pra Coreia, a minha esposa é só Pananauyu e eu sou Milksu. A gente Eu toma Kopiuyu. E o Pananauyu não é do Pingueré, né? Que tá lá, é do Souruyu, que é o oficial. Isso, é. A gente toma Kopiuyu. Kopiuyu? Tem igualzinho, É mas é muito bom. Kopiuyu. Na mesma garrafinha? Tem do saquinho, do triângulo, assim. Entendi. Nossa, eu não... É Kubegoshibon, é mais barato. Entendi. Você não acha que ainda tem algum produto coreano que a gente já consome bastante a ponto da gente, por exemplo, poder se ousar e criar a nossa fábrica Ainda aqui? não. Eu não acho. Não consigo. Então, eu até pensei, Shinramen a gente traz em português. Ele é totalmente português, eu trago o container fechado 2 a 3 vezes ao Nos ano. Estados Unidos deve ter fábrica do Chilamel. Tem, ainda não. Eles já pensaram em vir para o Brasil, porque o Brasil é muito grande, Exato. né? Não, isso você consegue até da América Latina. Sim, mas preço, imposto, transporte é muito caro aqui. E é mais fácil trazer da Coreia ou dos Estados Unidos? Traz da Coreia. Da né? Coreia. A gente acha mais fácil. É que demora mais, mas os preços são melhores. E nos Estados Unidos tem uma regra. Quando chega aqui, eu tenho que tirar assim, muito rápido. Não tem coisa. E alimento. Às vezes demora 30 dias para ser liberado, tudo. Eu já perco um mês. Mas, enfim, quando nos Estados Unidos tem uma pressão extra, não sei por quê. Acho que a gente já tem fábrica de quima aqui, não tem? Fábrica? Tem quima que eu vejo que é tudo em português. Mas é coreano, é importado. A gente Tem não muita tem gente nacional. trazendo Kim. Muita gente. Até judeu. Tem umas marcas. Kim coreano. Coreano, Sim. E lembra que Aquele já salgadinho. Isso, aí aquelas agências que eu falei que querem exportar, eles pegam assim, que Kim é algo fácil, né? Que até por causa dos japoneses. Eles comem muito como snack, né? Isso. Nem a gente come como snack direito. Então, não, é surreal isso. Mas essas agências procuram eles também e é assim. Quem quiser, vai. Quem quiser, Entendi. vai. Porque eu, por exemplo, comecei a ler muito... Para mim, mais importante do que data de validade é composição de alimento, né? Então, por exemplo, não sei se vocês sabem, entre os salgadinhos, quando eu vou comer um salgadinho, não que eu seja um cara muito saudável, né? Eu comecei a gostar mais do Ruffles batata, que se você ler os ingredientes, é batata, óleo e sal. Aí simples. você vai comer Ruffles batata, Ruffles cebola e salsa lá, que tem batata, óleo, sal e 500 ingredientes. Sim, Né? que você não sabe. E eu sempre achei o cebola e salsa o melhor. Né? Mas hoje eu como o batata. Häagen-Dazs também. Häagen-Dazs, se você for comer só o morango, o sabor morango, você vai ver os ingredientes, é muita pouca coisa. É os derivados de leite, morango, açúcar e ponto. Aí você vai comer o cheesecake, aí já meio que dobra.
Então, eu sou meio que agora, eu gosto de ficar lendo essas coisas. Essas pessoas me dão dor de cabeça. Porque a parte dela tem que colocar tudo certinho na etiqueta. Porque agora, principalmente Então, que tem muito brasileiro, todo mundo tá lendo. Então, quanto menos coisa, melhor, né? Sim, Seria sim, melhor pra desse saúde, jeito. sim. Mas Mas aí... pra traduzir tudo, aquelas coisas. Não, mas pra trazer, não tem tanta coisa pra trazer. Sim. É pra eu fechar a porta. Então, aí, por causa disso, eu comecei a pensar, então, gochujang já tem as harmonias que faz. Sim, tem. Né? Isso é que elas fazem ainda proporção muito caseira. Mas se não tivesse mais importação de gochujang, por exemplo, a gente não conseguiria... nosso consumo de comunidade mais simpatizante não conseguiria bancar uma fabriquinha, você acha? Eu acho, não sei. Eu acho difícil. Também acho difícil. É porque não é... Sabe o gochujang, o menorzinho, 200 gramas? Quem compra mais é brasileiro. Sim. São os que são mais cadaroa com essas coisas. Sabe, eles... Mais exigentes, né? Muito exigentes, sabe? Eles querem saber todos os ingredientes que tem, sabe? Quanto tempo dura, quanto tempo vai na geladeira, tal. E, na verdade, sabe quando teve a Olimpíadas em 2014 no Brasil? Tinha toda... 14, né? 16. 16, desculpa, isso. Tem que ter kimchi. Lembra? Acho que no episódio lá, né? Você falou que tem todo o refeitório, tem comida de todo o país. Kimchi é obrigatório, tá na lista. Mas você acha que tinha alguém para fornecer kimchi no Brasil? Não tinha. Ninguém. Eles procuraram, o Comitê Olímpico procurou, e no final, a gente que importou o kimchi para fornecer para eles. Porque não podia ser os nossos kimchi daqui? Não, porque tem que entrar na Anvisa, tem que fazer tem todo um, né, sabe, vigilância, papapá. Essa parte burocrática... Essa parte burocrática que eu acho que seria difícil fazer uma fabriquinha de gochujang. Entendeu? Você vai investir tudo isso para... Tipo, vai ter retorno? Quanto tempo vai demorar, sabe? É isso que eu tô falando em questão de volume, assim, acho que a gente tá um pouco longe. Então a gente precisa popularizar mais, para que a gente não dependa só da comunidade coreana. E ter alguém que... Pra ter mais aceitação. Vamos É, dizer assim, ter mais aceitação. fácil. Então o ideal seria a gente conseguir, por exemplo, fazer com que chefes de cozinha brasileiros, por exemplo, começassem a usar gochujang para ponto da dona de casa brasileira, não necessariamente vai fazer comida coreana, vai fazer qualquer outra coisa, ela usa o gochujang como... Porque, por exemplo, tem um restaurante que é muito famoso, que já ganhou até prêmio Michelin, assim, que é a Casa do Porco Bar, né, do Jefferson Rueda. Quando a Casa do Porco Bar inaugurou, né, fazia poucas semanas que tinha inaugurado, entre as pessoas do meio gastronômico, antes dele estourar assim, para o grande público, já era um restaurante muito badalado, porque as pessoas sabiam o quanto foi investido, quem estava investindo, quem estava a pessoa por trás, a história, tipo, o storytelling, né, do restaurante era tudo muito bem feito. Aí eu fui com amigos meus lá, que trabalham na área de gastronomia, comer lá. E a gente achou muito gostoso. E um dos pratos principais que tem lá é um torresmo com uma pasta de goiabada. E a gente comeu, nossa, muito bom. Aí eu fui no banheiro, no caminho do banheiro tinha uma geladeira que tinha umas garrafinhas de soju. Aí eu olhei para baixo e tinha um pote de gochujang, né? Aí nisso... bom, nossa audiência é muito pequena, então não tem problema. Aí a ex-esposa do dono do restaurante, que eles divorciaram, né? Que é a Dona Onça, que é a dona do restaurante Dona Onça. Ela passou por mim, ela acho que viu que eu era coreano, ela achou que eu estava interessado no soju. Ah, você conhece? Você bebe o soju? O pessoal do Casa do Porco é muito cliente do Picor, né? E aí eu falei assim, não, sim, eu bebo, eu gosto e tal, mas é que eu tô vendo aqui a pasta de pimenta. Você usou no torresmo, né? Com a goiabada. Ela fez uma cara do tipo assim... Ixi, descobriu, né? Tipo, o segredo. Aí ela falou assim, sim, mas é que a gente refermenta a pasta. Aí eu fiquei... Ela pega a pasta, Como é que é? Ela para a fermentação e aí depois ela vai voltar à fermentação dela. Acho que ela só não quis dizer... enrolou um pouco. Ela valorizou, ela não quis dizer que ela só pega a goiabada, mistura e coloca, entendeu? Mas assim... Cada vez mais você vê, né? Eu vejo vários lugares que estão fazendo hambúrguer com kimchi. Sim. Tem poke com kimchi. Poke com kimchi e muita coisa com gochujang. E eu vejo o pessoal usar o gochujang muito de forma errada, entre aspas, né? Como se fosse só uma pimenta que coloca em cima. Né? E eu acho que o gochujang precisa ter uma refogada, uma cocção, né? Então, talvez pudesse ser... A gente nem precisa... Você se incomodaria em ver as pessoas usando... o gochujang não de forma tradicional coreana, conservadora, mas assim como ingrediente do dia a dia, começar a fazer macarrão com molho de gochujang, fazer essas coisas. Nossa, eu não assim. me incomodaria. Eu tenho um amigo que come pão com gochujang. É isso que eu ia falar, que nem geleia. Ele adora. Ele fala, acho muito bom. Ele come com pão. Eu fico, nossa, que coisa... Eu acho estranho, eu não faria isso. Eu perguntei de um jeito como se eu fosse falar do tipo, eu também não me incomodaria, mas agora acabei de ficar incomodado.
Não, é super estranho. Eu não faria isso, mas se ele tá comendo gochujang, eu falo, nossa, que legal. Pra mim é muito legal. Se gochujang virasse geleia no pão e popularizasse, deveria ser bom. Sim. Mas agora eu não sei se é bom. Agora o meu lado conservador fica um pouco na dúvida. Então, eu até tava pensando, como hoje tem 2 convidadas, será que a gente devia dobrar o horário? Porque a gente já passou, tá? Faz tempo, assim. Mas o papo tá muito bom, faltou abordar muitas coisas. Fica, então, na verdade, quem sabe a gente continua depois. A gente troca mais figurinhas. A gente vai para a parte final, que é da parte das recomendações. Tá? Então, a gente pede para cada uma, por favor, recomendação gastronômica. O que você gosta de comer e aonde. Tá? Então, o pessoal está fazendo muita recomendação de restaurante meio genérica. Eu gosto de ir lá, eu gosto de tudo lá. Não, eu quero exatamente... Se eu for nesse lugar, o que eu tenho que pedir? E o que vocês estão assistindo ou assistiram recentemente ou alguma coisa de streaming, conteúdo coreano que marcou muito? Quem quer ir primeiro? Vamos falar primeiro de comida ou de streaming? Comida. Comida? Então tá. Carne aonde? Nossa, brincando. Não, na verdade eu gosto muito de ramyeon. Eu tava falando pra ela, eu não sei um restaurante, eu gosto muito de comida coreana, como de tudo, mas eu gosto muito de ramyeon, é minha comida preferida que eu comeria todo dia. Miojo... Coreano, todo. O industrializado, não o ramen japonês. Isso, é um ramyeon. Eu iria pro Otugi, comprar um kimbap e um ramyeon e comer em casa. Pra mim você a combinação é kimbap com ramyeon? Sim, Tá. É muito bom. Das várias marcas de kimbap que vem de lá, tem algum preferido? Não, assim, não posso dar... Não pode. Lógico que pode. Não, vai ver que nossos clientes vão escolher agora, vai ser só de um fornecedor. Não, você é uma pessoa. É só opinião. Eu falo logo na sequência qual que eu gosto. Aí pronto. vai saber. Se for o mesmo, ferrou. Eu gosto da bandejinha. Da bandejinha? É o mesmo? Não. Tá bom. Não vai mudar, não pode mudar agora. Não. Eu sempre gosto do... Qual que é o nome? É Kaya, né? Kaya, sim. Porque mais pra tradicional. mim, eu aprendi que o segredo do kimbap é o tempero do arroz. Sim. Não é o recheio. Então, kimbap de bulgogi, essas coisas, pra mim... Não importa. Como o cara temperou bem o arroz. E pra mim, eu acho que o Kaya... Não sei se é porque tá tudo grudadinho, então ele ficou mais molhadinho. É o melhor. É o meu menos marido apresentável. também. Meu marido também só gosta desse. Não é que eu só gosto desse, eu gosto de todos. Não, meu marido gosta desse. Mas o ramyeon seria qual? Eu gosto muito de Asongtangmyeon. Asongtangmyeon. Sei. Não, é diferente. Tem o Sutamyeon também, né? Tem. É que o Sutamyeon antigamente vinha com 2 pacotes de pimenta, vocês lembram? Não. O Sutamyeon antigamente vinha com 2, um normal e mais um menorzinho. Eu não sei se era pra ser do tipo um extra pra você que gosta de mais pimenta, ou se é... Defeito de fábrica, né? Foi 2 aqui. Ou é outro tempero complementar. Mas agora não vem mais? Não, agora é só um. Sutamyeon é da Samyang. É outro. É outra marca. Vocês não comem o Purdamyeon, né? Não consigo. Mas ainda tá vendendo bem. Vende bem pra fazer brincadeira de que não, mas tem mais gente ardido. que gosta. Tem gente que gosta. Tem gente é muito ardido. Não dá pra comer aquilo. Mas é bom, galera. Tá. Mas você não vai falar restaurante, então vai ficar no ramyeon? Vou ficar no ramyeon. Tá bom. E você, Mônica? Quando eu quero que uma comida me abrace, sabe, dê um carinho no coração, eu gosto de comer o sundubu jeongshik do Kaya. Sundubu jeongshik. Jeongshik seria como se fosse o teishoku, né? Porque ele vem com muitos acompanhamentos juntos. Isso. E eu acho o preço bom, acho gostoso. Acho que o Kaya nos restaurantes está liderando as indicações aqui. Nossa, me dá um abraço assim, animal. É, muito bom. Não, na verdade, o sundubu nunca comi. Não? Não. Pra mim, eu sempre ia comer lá panguetá. Eu não tô com fome, eu também não. Prefiro comer o jeongshik. A gente prefere. Mas aí a professora Yon falou do hantetang. Sim. E aí teve um dia que eu não tava legal, fui comer o hantetang e falei, nossa, realmente... Você come no começo é meio sem graça. Aí outro dia, segunda-feira, tava meio que de ressaca. Eu falei, nossa, vontade de comer um hantetang. Acabei não indo. Mas, legal. Então, essa primeira parte gastronômica passamos. Agora streaming, que vocês têm assistido, assistem... Ou que vocês já assistiram, que você recomenda para os nossos kyopo, que já estão acostumados às novelas, e público que não é... A gente tem um público bem grande até, que não é coreano, que também está ouvindo. E para eles, o que vocês recomendariam? Então, eu fiquei pensando. Eu falei, eu quero falar uma coisa diferente, que todo mundo já falou, né? Tá, da advogada eu não... Só que eu voltei no Mr. Sunshine. Ela ama. É muito bom. Me obrigou a assistir... Você não acha tão bom? Nossa, não achei tão bom. Mr. Sunshine. E você gosta também, que eu percebi.
Sabe que eu não gostava do Lee Byung-hun. Até aquela novela. Eu não gostava dele, principalmente porque ele casou com a Lee Min-jong. Mas dessa novela eu reconheci, o cara é bom. Apesar de ser um casamento muito estranho, um cara muito velho com a mina muito nova. Velho. Mas o enredo do casal, acho que era o de menos, né? E você? Eu gosto muito de shows de comida. Tá. Meu Netflix é só isso. E pra mim o Ugly Delicious é Delicious. Nossa, disparado. Meu sonho, eu queria ser o David Chang. Nossa, eu idolatro aquele homem. Ele é muito bom. Ele tem um podcast muito bom. Tem, o dele era o que eu ouvia mais. Que eu durei mais tempo ouvindo podcast foi o dele. Algum episódio do Ugly Delicious específico? Que você lembra, não. Assim? Eu gosto muito desse aí e Somebody Feeds Phil. Sei. Que eu acho muito mais engraçado, leve, né? Mas, nossa... Não consigo escolher um. Eu gosto do jeito que o David Chang gosta de incorporar. Mas agora nem sei mais em qual episódio foi. Eu gosto quando ele fala sobre glutamato monossódico. MSG. Esse é um assunto que eu queria... Chegar... que eu era igual muitos coreanos. Eu acho engraçado os coreanos não gostarem. Nossa, mas é o que mais pedem. Pra trazer. A gente importa isso. Não, mas assim, sabe quando eles vão falar mal de um restaurante? Esse restaurante tem esse gosto de... Glutamato, né? E aí o David Chang me convenceu que você falar mal de glutamato é racismo. Ele tem uma tese muito boa eu concordo e Sim. Hoje eu abraço. Tanto que minha esposa falou, nossa, você comprou Ajinomoto? Falei, eu comprei e a gente vai começar a usar isso aqui em casa agora. Não, mas quando ele falou sobre aquilo, eu falei, exatamente. Tipo, eu ficava, nossa... Você já pensava dessa forma? Já pensava. Eu falava, porque assim, não é só isso, né? Tinha várias notícias, assim, parecidas que sempre falava disso, né? Porque que só glutamato em produto oriental, principalmente comida chinesa, né? Querendo ou não, a gente ficava condenando, mas tudo que você come tem. E eu acho que eu tinha mais isso, porque já que eu que faço as etiquetas... imagino. Eu vejo toda hora vejo isso. Então, eu ficava, que hipócrita. Exato. E ele fala, né, que é mais saudável ainda, porque como ele raça o sabor muito... É que se você usar igual sal, realmente vai fazer mal. Mas se você saber usar com sabedoria, vai fazer menos mal que o sal, porque você vai usar em menos quantidade. Sim, vai temperar menos, tudo, então. Tem um episódio do Ugly Delicious que eu acho muito, assim, pra mim, marcante, que ele tá naquela mesa de ação de graças, com um monte de americanos brancos, e ele fala assim, eu não me conformo hoje... comida coreana ser moda, porque a minha infância inteira as pessoas zoavam de mim. É verdade. E agora comer comida coreana é a coisa do hipster lá de Nova York, barbudo comendo, é legal, sabe? Vocês não passaram o sofrimento que eu passei. É verdade. Né? E eu acho... Tem um novo agora do Chef's Table Pizza. O terceiro episódio é com uma chefe americana, Ann Kim, americana. Legal, vou ver. É muito bom, assim. É um episódio que, se eu não fosse muito machão assim, eu quase teria chorado. É muito bom. Além de gastronomicamente falando. Nossa. Você não vai gostar da pizza com kimchi que ela faz. Não, tudo bem. Eu vou aceitar. Vai que me dá vontade. Você já comeu kimchi quase, é parecido. Kimchi ramyeon. Pizza com... Nossa, de repente... Nossa, mas eu amo pizza. A comida que eu comeria todo dia até morrer, sabe? Assim, seria pizza. Vai que isso aí dá um... E eu ponho o kimchi na pizza, no pastel, como assim? O kimchi vai em todo lugar. Nossa Senhora. Então tá. Não doeu, vocês estavam meio nervosos. Mônica, nem tanto, a Ana estava um pouco nervosa, você viu, né? A gente passou 1h40 de conversa, nossa média é 1h20. Foi de boa, né? Foi. Não foi tão difícil assim, né? Então tá, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. Tá bom? Fica o convite, casas abertas para vocês poderem voltar, falar quais são as novidades, quais são as promoções One Plus One que tá tendo, tá bom? E... é isso, muito obrigado. Obrigada. Valeu, pessoal, para você que ficou aqui até o final. Até a semana que vem. Valeu. E esse foi mais um episódio do KyopoCast. Espero que tenham gostado e muito obrigado a você que ficou até o final. Por favor, deixe seu comentário, críticas e sugestões nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, @KyopoCast, ou mande um e-mail pra gente, kyopocast@gmail.com. Muito obrigado e até o próximo episódio.